Fala galera, Anderson Mello aqui. E nessa aula eu vou mostrar para vocês os elementos que melhoram a sua classificação no Google Meu Negócio, só que assim, através da visão de um profissional de SEO, tá certo? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, vamos lá, pessoal. As informações que eu vou mostrar agora para vocês, elas são disponibilizadas gratuitamente na central de ajuda do Google Meu Negócio, tá? Porém, o que acontece é que pouquíssimas pessoas leem como se deve ler. Tá? As pessoas, elas passam, olham, falam assim, eu li a central de ajuda. Tá certo? Então, nós vamos ler hoje com a visão de um profissional de SEO que tem a função de fazer com que fichas e sites se destaquem nos resultados da busca e vamos, assim, estudar com outra visão, não apenas com a visão de só quem está lendo ali a central de ajudas, que esse não é o intuito e isso não vai te dar resultado nenhum, tá certo? Então, assim, ó, primeiro passo aqui, galera, é deixar o perfil completo, redondinho. E já de cara, presta atenção, já de cara, o Google já te dá uma dica aqui, tá? Ele fala bem aqui, ó. Atualize suas informações comerciais para melhorar, ó, atualize suas informações comerciais para melhorar a sua visibilidade. Tá? E se vocês lerem embaixo, ele frisa, ó, pode ser que sua empresa não apareça em pesquisas relevantes na área em que está localizada. Para maximizar a frequência com que os usuários encontram o seu estabelecimento na pesquisa local, verifique se as informações exibidas no perfil dessa empresa estão corretas e completas, principalmente atraindo a atenção das pessoas. Ou seja, galera, você precisa, tá? O que a gente pode entender disso aqui? Tá? O que você precisa entender? Daqui eu entendo o seguinte, ó, o perfil tem que estar 100% preenchido. Tá? Preenchido na totalidade. 2, as informações devem estar, elas têm que estar corretas ali. Beleza? Tem que estar a informação única, a informação correta. E aqui fica uma dica, tá? O Google, ele vasculha todas as webs em busca de informações da sua empresa para validar o que você colocou no seu Google Meu Negócio. Tá certo? Do contrário, ele vai sugerir alterações. Então, assim, precisa ter consistência. Facebook, Infojobs, site, tem que estar tudo conectado com a mesma informação. Se você coloca em uma informação no outro, outra informação no site tem outra, vai virar uma salada de fruta, o algoritmo vai ler e vai aparecer aqueles riscados laranjas sugerindo alteração. Tá certo? Então, ó, consistência nas informações corretas em todas as suas webs, tá certo? E você precisa ter uma ficha, você precisa ter um perfil que atraia a atenção das pessoas. Você precisa ter um perfil que convertam esses visitantes em clientes. O seu perfil precisa ser atraente. Tá certo? Não adianta só ter um perfil, vou subir aqui umas fotos por subir. Não. Esquece, você não vai ter sucesso. Esquece. As pessoas vão entrar e não vão converter. As pessoas precisam sentir vontade de comprar de você. Tá certo? E já de cara, nós temos as primeiras regras que fala sobre inserir os dados completos, tá? Que tá aqui, ó. Quando você coloca, pessoal, isso aqui é muito legal. Quando você coloca todos os dados, o algoritmo ele começa a captar sinais e informações suficientes para fazer a correspondência entre o que o usuário busca e o seu perfil. Tá certo? Então, se você notar aqui, o próprio algoritmo fala, ó, os resultados locais favorecem os resultados mais relevantes para cada pesquisa. Por isso é mais fácil fazer a correspondência entre as buscas e as empresas que têm informações precisas e completas. Tá? Isso aqui é importante. Só que assim, você tem que ter todos os seus dados atualizados. É importantíssimo. O Google, pessoal, ele preza muito pela experiência do usuário. E se você tiver alguma informação errada, essa experiência não vai ser boa, vai ser uma experiência horrível para quem entrar em contato com a tua empresa. O Google não vai gostar. Tá certo? Então, tenha todas as informações corretas. Todas as informações preenchidas. Por mais besta que vocês achem que seja. Vale a pena, assim, não é nem que vale a pena, é obrigatório você dedicar um tempo e preencher o perfil inteiro. Tá certo? E assim, nesse campo, o Google ainda ele destaca a importância de você mostrar o que você oferece. Tá? Você precisa mostrar, seja produto ou serviço. Você precisa mostrar a sua localização. Ela tem que ser exata. E principalmente, galera, o seu horário de funcionamento. Tá certo? E além disso, né, o algoritmo que ele mostra, as diretrizes mostram que você precisa preencher o seu perfil com endereço físico, telefone, categorias e atributos. Tá certo? Então, preencha ao máximo. Preencha ao máximo as informações e informações atualizadas. O Google gosta de conteúdo atualizado. Isso se chama fresh content. Então, tudo que é atualizado, o Google dá mais valor, porque ele entende que você está colocando coisa nova para o seu usuário. Então, coloque sempre coisas atualizadas, conteúdos atualizados, tá certo? O próximo passo é verificar a empresa, né? Como tá falando aqui. Né? E aí a gente tem alguns modos de reivindicar a empresa, confirmação de empresa, enfim. Não é o foco da aula. Na sequência é manter o horário de funcionamento atualizado. Tá? Se você funciona das 8 às 19, coloque das 8 às 19. Se você funciona das 9 às 21, coloque das 9 às 21. Atualize o seu horário de funcionamento. Tá? Sempre. Presta atenção. Principalmente, galera, aqui é um negócio que assim, a maioria erra. A maioria, não vou dizer erra, mas a maioria deixa a desejar. Os horários especiais de feriados e os eventos que acontecem. Tá?
Então fica uma dica, no começo do ano sai o calendário do ano todo, de feriado, tudo, enfim. Pega esse calendário, vai lá, já preenche tudo para você não ter risco de esquecer. Ah, esqueci o feriado tal, e aí? Cara, preenche tudo desde o começo. Preenche tudo, já deixa tudo preenchido. Tá? Aí o ano vai correr, você não vai se preocupar. Beleza? Outro quesito aqui, tá? Gerencie e responda às avaliações. Aqui pessoal, fala para vocês que é um fator muito importante, assim, e que muitas das vezes também negligenciado por muitos empresários. Tá? Eu dou uma dica, responda todos os comentários, mesmo que esse comentário seja negativo, ou a pessoa comenta só com estrela. Tá? Aqui vai mais uma dica, responda com a palavra-chave que você está trabalhando. Em alguns casos, o Google dá destaque no comentário, né? Então, quando pesquisa lá, por exemplo, Pet Shop Mogi das Cruzes, aparece a lista de Pet Shop. E se você respondeu ou tem algum comentário com a palavra-chave Pet Shop Mogi das Cruzes, o que o Google faz? Lá na lista, no Maps, ele dá destaque. Ele dá destaque àquilo ali. Normalmente, muito comentário, ele puxa, tá? Então, assim, isso faz com que você tenha um elemento a mais para fazer com que os clientes acessem a sua ficha. Tá certo? Então, fica uma dica aqui, responda os comentários com as palavras-chave, que pô, isso ajuda muito na hora da atração. Tá? Na minha visão, a avaliação é um critério importantíssimo de conversão. Tá? É muito sinistro. Assim, muitas pessoas tomam decisão a partir do que está avaliado ali. Mesmo que sejam assim, eu tenho uma avaliação ruim e tal, o que você pode fazer? Procura contornar e pensar com a cabeça de quem vai ler. E aí você responde. Tá? Mesmo que seja negativa, responda. Responda. Tá? Não vale a pena atacar. Não faça isso. Eu vejo alguns comentários atacando e coisa e tal. Eu não acho isso legal. Responda, peça desculpa, fala que foi inconveniente, que aconteceu e tal, e nunca mais vai acontecer, enfim. Porque a pessoa que vê aquilo, ela vai, poxa, peraí, a empresa está preocupada em resolver o problema. Isso é muito importante, tá certo? Você consegue reverter uma avaliação ruim de forma positiva, até porque errar faz parte do processo, né? E aqui, por fim, adicione fotos, tá? Conte a história da sua empresa através das fotos dos seus produtos e serviços. Galera, capricha nos seus produtos e serviços. Coloque foto no perfil, coloque, assim, a regra aqui está falando, coloque imagens confiáveis e atrativas. Coloque foto bonita, foto de pessoas, foto de vocês trabalhando, tá certo? Porque, na minha visão também, isso converte muito. Porque o cliente precisa sentir confiança, ele precisa sentir que, através do perfil, ele está dentro da sua empresa. Que, através dessas fotos, ele está dentro da sua empresa. Ele tem que ter desejo de ir até a sua empresa após ver as fotos. Sabe quando a gente vê pesquisa por sushi, restaurante japonês, você vê aquele prato de sushi lindo, aquela foto caprichada, pô, preciso ir lá comer aquele sushi, tá? Portanto, galera, capricha na foto. Isso dá muito efeito, traz muito resultado positivo para vocês. Capricha na foto, tá certo? Capricha, tá? E agora, nós chegamos ao ponto crucial, tá? Aqui, para mim, é onde começa a brincadeira, onde a brincadeira fica mais séria, onde as pessoas que têm resultado se destacam das demais, tá? E repetindo, muitas pessoas leem tudo que está escrito aqui e não conseguem extrair nada, porque lê com o olho de quem está apenas lendo por ler. Tá? E o segredo do sucesso do Google Meu Negócio está aqui. Não tem mágica, não tem, que o gringo falou, não, cara, tá aqui. Entenda o que o Central de Ajudas fala e faça. Faça, tá aqui. Faça seu teste. Tá? Não precisa acreditar no que eu tô falando. Faça seu teste. Comprove com os seus próprios olhos, vocês vão ver a diferença de resultado que dá. Tá certo? Então aqui a gente fala, como que o Google determina a classificação local. Nosso objetivo aqui é tentar entender como que o Google pensa e entrega a posição na hora da classificação. Tá certo? É claro, assim, eu quero deixar muito claro que é uma tarefa muito difícil, tá? Mas, assim, a gente não sabe como o Google pensa. Não existe, eu sei como. Não, ninguém sabe como o algoritmo pensa. Esquece. Se falar isso para você é golpe, vai fora disso aí, tá? Mas, assim, o que a gente faz? Com o que a gente tem em mãos, com as informações que a gente tem em mãos, né? Do nosso jeito, a gente vai criando estratégias, a gente vai testando. E isso tem dado muito certo. Beleza? Então, vamos lá. A regra aqui diz, né? Os resultados locais usam como base principalmente a relevância, a distância e o destaque. Tá certo? Se alguém perguntar para vocês, um cliente, como é que o Google ele usa para classificar? Vocês vão falar, olha, ele pega uma base da relevância, da distância e do destaque, né? Ele combina esses três fatores e entrega a melhor correspondência para a pesquisa do usuário. Você vê como o Google ele é uma potência, né? Ele pega três fatores importantes, em coisa de milésimos de segundo, ele concatena tudo, acha a melhor solução e entrega para o usuário. É uma máquina fantástica, tá certo? Então, assim, o Google, ele pode entender que uma empresa mais longe de onde o usuário está, tipo assim, o usuário está pesquisando no centro, e tem uma empresa a 10 km dele, tem mais probabilidade de oferecer o que a pessoa procura do que uma que estivesse do lado, tá certo? As pessoas falam, pô, só vai entregar, né, quem está próximo aqui, né? Não. As empresas mais distantes, se ela tiver relevância, se ela tiver destaque, ela vai ser entregue na frente da empresa que estiver do lado do cara.
Tá? E aqui, pessoal, a gente já derruba uma crença de que o algoritmo só entrega num raio de 4 km e quem está próximo dele vai aparecer mais. Tá? O próprio algoritmo está falando aqui. A pessoa, a empresa que esteja mais longe da pessoa, tem sim probabilidade de aparecer na frente da empresa, que de repente está do lado, está na frente do cara ali, enfim, tá? Isso é importante, grava isso, tá certo? Você estando longe, você pode aparecer. Você não precisa estar próximo. E não sou eu que estou falando, galera, é aqui, ó. É a ajuda, é a regra do Google Meu Negócio, tá certo? Então, vamos passar aqui para os três itens importantes os 3 itens importantes que vão fazer com que o seu perfil cresça, tá? Primeiro dele, a relevância. Tá? O que acontece? A relevância determina a melhor combinação entre o perfil da empresa e a pesquisa do usuário. A relevância determina a melhor combinação entre o perfil da empresa e a pesquisa do usuário. Isso aqui, pessoal, é muito importante vocês entenderem. Tá? Seu perfil será relevante quando ele tiver informações comerciais, elementos que fará a combinação com a palavra-chave que o usuário está pesquisando. Ah, como que é determinada a relevância? Tá aqui, ó, tá aqui. A relevância é uma combinação entre o seu perfil e a pesquisa do usuário. O Google vai pegar o seu perfil e vai fazer uma combinação com o que o usuário está pesquisando. Tá certo? Se o usuário pesquisa, por exemplo, Pet Shop em Mogi das Cruzes, e a minha ficha, meu perfil, está otimizado para casa de carnes em Mogi das Cruzes, é claro que não tem nenhuma relação entre a palavra-chave buscada pelo usuário e o meu perfil. Não tem relação nenhuma. Dessa forma, nós não seremos mostrados nunca para esse usuário. Tá? Já que o perfil, né, o meu perfil ou o seu perfil, ele não tem relevância para o termo buscado. Ou seja, o cliente pesquisou por Pet Shop Mogi das Cruzes, não casa de carne. São coisas distintas, não tem relevância. Certo? Não tem relevância. Vocês não têm em mente que ó, a relevância é a relação feita entre o perfil da empresa e a pesquisa do usuário. Grava isso. O que é relevância? É a relação feita entre o perfil da empresa e a pesquisa do usuário. O usuário pesquisa através de palavra-chave. A pesquisa do usuário, pessoal, é feita através de termos, de palavra-chave. Então, o meu perfil deve ser otimizado em cima da palavra-chave buscada. Eu não vou tirar a ideia da minha cabeça, senão vocês não vão ter visitas. Eu não vou tirar, vou usar essa palavra-chave. Não, esquece. Você precisa descobrir a palavra-chave que está sendo buscado, tá certo? E o volume de busca mensal. 2 situações para você encontrar isso aqui. Uma, você vai nos insights, que lá mostra todas as palavras que acionam o seu perfil. E outra, você vai até o gerenciador de palavra-chave do Google Ads. Vai lá e faz uma busca localizada na tua cidade. Tá? Você não vai conseguir ver o volume, tá? O volume exato. Não vai mostrar assim, tipo, Pet Shop Mogi das Cruzes, 147 buscas. Ele vai mostrar em raio, tipo, de 10 a 100, de 100 a 1000, tá? Ele mostra em raio. Mas vai outra dica para vocês aqui. Vai lá, gera um boleto de R$50, carrega lá. Recarrega R$50 na sua conta do Google Ads. Aí, o que vai acontecer? O gerenciador de palavra-chave vai mostrar o número exato de busca. Tá certo? Coloca lá R$50, né? Ele não vai mais mostrar em range, ele não vai mais mostrar em intervalo, ele vai mostrar o número exato. Tá certo? Mas assim, o que eu quero que você grave aqui, grava na cabeça, que as buscas são feitas por palavra-chave. E a relação entre a busca, a relação entre o que o usuário busca e o perfil, e o seu perfil, é a partir desta palavra-chave. A partir da palavra-chave Pet Shop Mogi das Cruzes. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, que muitas pessoas falam, a palavra-chave perdeu relevância. Vocês acreditam que a palavra-chave perdeu relevância? Grava, galera, grava isso aqui. Enquanto a palavra-chave for a forma de acionar a busca, ela jamais vai perder sua importância e relevância. Porque é a palavra-chave, é o termo que aciona a relação das buscas. É o termo que aciona, que dispara o robozinho do Google ir lá no banco de dados e trazer as informações para você. Então, não caio nessa pilha de palavra-chave perdeu força, perdeu relevância. Jamais. Tá certo? O próximo quesito aqui é a distância, tá? O Google, ele considera a distância entre cada resultado da pesquisa e o termo local usado. O Google considera a distância entre cada resultado da pesquisa e o termo local usado. Ou seja, se a pessoa pesquisar por Pet Shop em Mogi das Cruzes, a sua ficha precisa estar otimizada para Mogi das Cruzes. Pode ser que o Google encontre Pet Shop na cidade, que ele pegue Pet Shop de cidade vizinha? Sim, pode ser. Tá? Ele já deixou claro aqui, no algoritmo, a gente já falou sobre isso, na ajuda na central de ajudas, que uma empresa mais longe pode ser entregue na frente de uma mais perto. Tá? Se o usuário, assim, o cara pode estar aqui, onde eu tenho escritório, e do lado tem um pet shop novo. E na cidade vizinha tem o Pets. A probabilidade do Pets aparecer é muito grande. Entendeu? Então, pode ser que o Google entregue empresas de cidade vizinha. Tá?
Você vai otimizar o teu perfil para palavra-chave mais localidade. Palavra-chave mais localidade. Aí você vai aparecer. Tá? Agora, se o cara não especificar o local, se ele pesquisar só por pet shop, o Google vai determinar a entrega através do que ele sabe sobre a localização do usuário. Tá? Então, o GPS do aparelho, daquele cara que está pesquisando, é o que vai determinar a entrega. Então, a probabilidade de pegar um próximo, tá, é muito grande. É muito grande. Só que se a gente trabalhar bastante a relevância do perfil sobre determinada palavra-chave e o destaque, esse seu perfil vai ganhar tanta força, que ele vai ser mostrado na cidade inteira. Tá certo? Então vamos passar aqui para o próximo elemento, que é o destaque, tá? E aqui a gente entra no quesito que, para mim, faz mais sentido. É aqui que conseguimos fazer com que os nossos projetos decolem, tá? O destaque é o nível de popularidade de uma empresa. Grava isso, galera, grava isso. Quanto mais popular a empresa for, mais destaque ela terá. O destaque é o nível de popularidade de uma empresa. E quanto mais popular a empresa for, mais destaque ela terá. Aqui é importante ressaltar que o destaque do mundo offline reflete no posicionamento da classificação local. Tá certo? Um exemplo que eu sempre uso é o Copacabana Palace. A tendência dele aparecer na frente de qualquer outro hotel da região de Copacabana é muito grande. Por conta do quê? Por conta da fama, por conta do destaque que o Copacabana Palace tem no mundo offline. E isso é carregado para o mundo online. Se ligaram aqui? Genial. O que o Google faz? Ele pega informações na web. Ele dá lá uma vasculhada lá. Copacabana Palace. Então ele vai pegando a quantidade de informações que tem na web sobre o Copacabana Palace. Ele vasculha tudo e vai armazenando. Ali ele vai enchendo o potinho do destaque do offline. Logo, isso reflete, mas reflete mesmo no online. Tá? E aqui, galera, para não ficar atrás, o que eu fiz? Eu criei uma estratégia que eu chamei de estratégia Juliette. Vou explicar para vocês como funciona. Quem era a Juliette antes de entrar no Big Brother? Ninguém conhecia. Qual era o destaque dela? Nenhum. Pode ser que lá na região dela ela fosse conhecida. E no final do programa, ela se tornou um fenômeno de popularidade. Não sei quantos milhões de seguidores. Por que eu falo da Juliette? Isso tudo aconteceu porque a Rede Globo criou o efeito Juliette. Ela criou o destaque da Juliette. Ela fez o destaque da Juliette. Ela fez a Juliette se tornar famosa. E isso é o que eu faço aqui com os meus clientes. É o que eu faço com os meus clientes. Eu aumento o destaque de todos os meus clientes usando estratégias de SEO. Eu crio o efeito Juliette para todos os meus clientes. Aqui nós usamos backlinks, criamos artigos em blogs, criamos blog, criamos vários sites, criamos citações estruturadas, citações não estruturadas e por aí vai. Eu entupo a web de sinais sobre a empresa dos meus clientes. De forma que a hora que o mecanismo bater, ele vai ver, caramba, tem bastante informação em bastante lugares bons falando dessa empresa. E o que vai acontecer? O algoritmo vai começar a te pontuar com um destaque elevado. Entenderam? Isso é muito potente. Eu crio usando o que está dentro da central de ajudas do Google. Eu crio. Não é nada da minha invenção, da minha cabeça. Está aqui. O que eu faço? Eu interpreto e uso a meu favor. Por isso eu falo que muitos leem e não pensam com a cabeça de quem, pô, peraí, vou usar isso, vou usar aquilo, vou fazer isso. Vou criar uma estratégia. Que é mais difícil pensar. E aqui, galera, aqui vai um ponto muito, muito, muito importante. Na minha visão, o mais importante de todos. A posição do seu site nas buscas é considerado na hora de posicionar o seu perfil no Google Negócio. A posição do seu site no resultado do Google, ele interfere diretamente, ele é levado em conta na hora de posicionar o seu perfil. E falo para vocês, mas muitas pessoas deixam isso de lado, negligenciam. E aqui fica a minha dica principal, a dica de ouro para vocês. Invistam em sites otimizados, invistam em sites com técnicas de SEO, trabalhe muito para o seu site ter um bom posicionamento no ranking. Tem casos que a gente não consegue chegar só no perfil, ser bem posicionado só com um perfil. Nós temos que utilizar estratégias com o site. O site vai ajudar a empurrar esse perfil. Pega essa dica, invista. Invista num site bem posicionado, num site com SEO impecável. Não negligencie isso, não faça isso. Não cometa esse erro, porque vai chegar um momento em que só o perfil não vai. Ainda mais se for um nicho concorrente. Um nicho concorrido, perdão. Tá certo? E por fim, galera, isso aqui é uma das coisas mais fantásticas que o Google trouxe na central de ajudas e para deixar bem claro, tá? Que não tem como você pagar ou solicitar para que seu perfil seja melhor classificado. Não existe isso, tá? Os detalhes do algoritmo, eles são sigilosos. Coitado, se a gente soubesse, a gente estava trilionário. Nem mesmo os funcionários do Google sabem ao certo.
Você não é listar ainda a empresa e montar algo parecido. Tá? O que nós fazemos? Nós tiramos deduções sobre o que é apresentado aqui, nessa central de ajudas. E aí nós vamos construindo a nossa base de conhecimento. Tá certo? Então, a gente interpreta o que a central de ajudas está falando, né? A central de ajudas ali. E com isso nós vamos testando, tendo resultados ou não. E a gente vai pegando e vendo o que funciona e o que não funciona. E aí a gente cria a nossa base de conhecimento. Tá certo? Espero que essa aula ajude vocês a verem e entenderem a central de ajudas com um outro foco. Tá? É a partir daqui que você tem resultado, é a partir do que eu expliquei para vocês. Agora, a direção, vocês é que vão dar. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá? Eu passei para vocês a visão do outro lado do jogo, é o jogo por trás do jogo, que pouquíssimas pessoas fazem, pouquíssimas pessoas entendem. Tá certo? Espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui embaixo. Um forte abraço e muita prosperidade. Até a próxima. Minha tela aqui com vocês. Então, às vezes eu apoio um pouquinho, porque eu não sei muito usar o Meeting. Mas está aparecendo para vocês aí na tela? Tá sim, aparecendo. Vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o SEO para Google Meu Negócio, tá? Então, em tese, o tema seria isso, SEO para Google Meu Negócio, mas eu vou mostrar para vocês e vou fazer vocês pensarem, raciocinarem de uma forma que nós profissionais, quando eu falo profissionais, são aqueles que vivem do SEO, tá? Como a gente pensa, o que a gente faz. Então, vocês no final vão entender que o que vocês vão aprender, vocês vão aplicar não só para o SEO, mas para site, para YouTube, tudo que tiver mecanismo de busca, como eu trouxe aqui. O que é o SEO, tá? Então, vocês escutam diversas pessoas falando que não sabem nem o que é SEO. O SEO é um termo relacionado, ele é o Search Engine Optimization. Ele é um conjunto de técnicas e estratégias utilizadas para que uma web tenha um bom desempenho dentro do mecanismo de busca. Então, pega essa visão aqui. Quando perguntarem para vocês, o que é o SEO? Vocês vão falar assim, o SEO é um conjunto, porque não é uma técnica só e não é uma estratégia só. Hoje eu vou mostrar para vocês, é pouco, mas vai dar um norte para vocês começarem a caminhar, tá? Então, se um dia um cliente de vocês perguntar, Fabiano, o que é o SEO? O Fabiano tem que saber na ponta da língua. Fulaninho, SEO é um conjunto de técnicas e estratégias que a gente utiliza para que uma web, quando eu falo web, entenda site, blog, enfim, aqui vamos colocar também o Google Negócio, para que uma web tenha um bom desempenho dentro do mecanismo de busca. Perceberam que em momento algum eu falei Google? Tá? Então, o que eu vou passar para vocês hoje vai um pouquinho além do Google. E onde que eu posso trabalhar o SEO? Pega essa visão aqui. Onde tiver mecanismo de busca, motorzinho de busca, podemos fazer o SEO. Já que, independente da plataforma, o algoritmo vai em busca de sinais, anota isso, sinais relacionados ao que está sendo buscado. Tá? Onde que eu posso trabalhar o SEO? Onde tiver mecanismo de busca, onde tiver motor de busca. Bota no comentário aí. Três plataformas que tem mecanismo de busca. Bota aí, galera. Escreve aí. 3 plataformas que tem mecanismo de busca. Vamos lá, vamos ver aqui como está a visão de vocês a respeito disso. TikTok, Google. Não sai do Google. Google é padrão. Instagram, YouTube, Meta, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, vamos sair do lógico, galera. Vamos sair do lógico. Vamos raciocinar. Vamos lá. O objetivo aqui hoje é pensar. Site, não ter blog. iFood, perfeito, Marconi, perfeito. iFood, quem dá mais? Waze, perfeito. LinkedIn, perfeito. OLX, Fabiano, perfeito. Mercado Livre, é isso. Mercado Livre, LinkedIn, OLX, Amazon. Aonde tem lugarzinho para vocês pesquisarem, tem SEO. Beleza? Então notem que a gente vai desenhar estratégia que vai além do Google. Tá certo? Então eu preciso fazer com que o algoritmo ele busque sinais dentro do que eu estou trabalhando, tá certo? Aqui entra uma teoria que eu desenvolvi aqui, não sei se existe ou não, mas eu criei para minha galera aqui, que é a teoria dos sinais. O que seria essa teoria dos sinais? Consiste em emitir sinais ao algoritmo da plataforma sobre do que se trata o meu serviço, produto ou negócio, tá? Então, quando a pessoa pesquisa shampoo para careca, dentro do Mercado Livre tem centenas de produtos shampoo para careca. Qual que ele vai entender que faz mais sentido com o que o careca está pesquisando? Qual que ele vai entender que tem mais relevância com o que o careca está pesquisando? Através de sinais que a gente coloca dentro dos elementos, dentro do anúncio, dentro da página, dentro do site, dentro do blog. Tá? Então eu preciso colocar o máximo de elementos possíveis dentro dessa web, dentro desse produto do Mercado Livre, dentro do meu produto do iFood. Tá? E onde que eu posso inserir esses sinais, gente? Em todo lugar que for possível digitar informação.
todo lugar. Todo lugar que eu puder colocar informação, eu vou colocar a informação exata que o meu potencial cliente está pesquisando. Tá? Só que assim, a gente precisa ter um certo entendimento aqui. Se eu tenho uma empresa de pintura, eu tenho que preparar o meu terreno, eu tenho que preparar a minha web para os sinais, os serviços relacionados à pintura. Limpeza não é pintura. Entenderam isso aqui? Então, primeiro ponto aqui, que eu escuto muito, posso colocar 3 serviços no mesmo perfil? Faz sentido os 3 serviços? São relacionados? Pintura de casa, pintura de edifício, pintura de portão, faz sentido? Não. Vai confundir o algoritmo? Vai. Então não coloca. Entenderam? Quem aqui já teve dúvida? Posso colocar dois ou mais serviços no mesmo perfil? Coloca aí no chat aí, eu. Isso é muito comum. Por fim, eu vou distribuir a atenção do robô. Eu não vou dar para ele o sinal correto. Se eu quero ter um bom desempenho com pintura, eu vou falar sobre pintura. Depois que ele entendeu do que se trata aquela web, quando eu falo web, repito, pode ser perfil, pode ser site, vamos deixar dessa maneira. É canal do YouTube, enfim, depois que o algoritmo entendeu e já, entre aspas, catalogou a nossa web, que ela é sobre pintura, aí a gente pode começar a pensar em abrir um pouco mais de espaço. Entenderam isso aqui? Pegaram a visão? Eu preciso dar o sinal correto. Patrícia, você vai entender qual algoritmo, você vai saber quando o algoritmo entendeu, quando você estiver tendo uma entrega violenta. Estiver nas primeiras posições, estiver ranqueado, o telefone tocando, quando estiver tendo entrega, quando a entrega estiver existindo. Aí você vai entender que o algoritmo já sabe do que se trata a tua web, tá? Não erre nisso. Não erre nisso, tá? Depois que entendeu, eu posso acrescentar? Pode. Se sentiu que caiu, tira fora, porque aí o algoritmo entendeu que o seu é aqui, não é aqui. Beleza? Tá? Então vamos lá. E como que eu sei os sinais corretos, tá? Isso aqui, gente, é a mudança de jogo no negócio de vocês. Então presta muita atenção nisso aqui. E ninguém fala. Não falam porque não sabem, tá? Só tem uma maneira de eu saber qual é o sinal correto que eu tenho que dar. Qual é o sinal correto que eu tenho que entregar pro algoritmo? É entendendo o comportamento dos usuários. Eu preciso entender o comportamento do usuário. Eu preciso entender quais são as vontades, quais são os desejos, o que essa pessoa está procurando. Não adianta eu oferecer pente onde só tem careca. Não adianta eu oferecer açúcar numa comunidade de diabético. Eu preciso entender o meu público. Eu preciso criar o Buyer Persona Journey, ou a jornada do cliente ideal. Só assim eu vou conseguir ter assertividade na minha estratégia. Do contrário, vai ser só suposição. Vai ser sorte. Entendeu aqui? Eu preciso entender muito bem quem é meu buyer persona, quem é meu cliente, quem é minha persona, ou cliente ideal, como você quiser chamar. E depois disso, eu preciso entender qual é a jornada dele até a compra. E cada jornada, cada nível, eu tenho uma coisa para fazer aqui dentro. Entenderam isso? Tá, isso precisa ficar muito claro na cabecinha de vocês. Em cada fase da jornada, eu tenho ações, eu tenho conteúdos, eu tenho plataformas, eu tenho sinais para entregar. Mas se eu não souber quem é minha buyer persona, esquece. Tá? E como que eu posso criar minha buyer persona? Já adianto para vocês, isso é extremamente difícil fazer, não é fácil. Mas o primeiro passo é perguntar para o cliente quem é o cliente ideal que ele deseja atingir. Eu sempre chego para o meu cliente, quem é o cara que você... Quem é o seu melhor cliente? Ele começa a falar para mim. A partir daí, eu começo a fazer uma investigação comportamental desse buyer persona, dessa pessoa fictícia. Eu tenho que partir de um lugar, e o melhor lugar para eu partir é do meu cliente. Eu vou chegar, Mafra, cara, vamos desenhar seu cliente ideal aqui. Quem é aqui a pessoa que você gostaria de ter como cliente? Qual é o tipo de gente que, pô, se eu tivesse desse aqui, você ficaria feliz da vida? Ele vai me falar, pô, é o meu melhor cliente, é o seu Zé. Aí, com base no seu Zé, a gente vai começar a desenhar a minha persona, tá? E aí a gente precisa ter em conta quais são os pontos que eu devo considerar, tá? Então, eu preciso levar em consideração da minha persona os pontos relacionados à vida pessoal dela, à vida profissional, os gostos, os hábitos, quais são as dores dessa pessoa. Tudo que eu puder identificar, eu vou usar a meu favor, tá? Tudo que eu puder identificar, eu vou usar a meu favor. Depois que eu levantei todos esses pontos, eu preciso planilhar todas essas informações, tá? Eu começo a montar, tá? Eu começo a montar a minha figura imaginária. E eu uso até uma foto. Eu preciso materializar essa pessoa, tá? Eu preciso materializar essa pessoa. Como que eu faço aqui? Eu crio tudo dentro de um Google Sheets. E toda vez que eu vou fazer algum trabalho para o cliente A, para um cliente meu, eu olho para essa persona. Toda vez. Eu fico de olho nela. Por quê? Se eu quero atingir o Mafra, não adianta eu olhar o Everton.
Não adianta eu olhar pro Ivão, não adianta eu olhar pro Marconi. Se eu quero o Mafra, eu tenho que acertar o Mafra. Quantas vezes vocês já não tiveram problema do cliente? Você fala, poxa, só tá vindo curioso. A culpa é de quem? É do cliente, é nossa. A culpa é nossa. A gente errou toda a nossa estratégia de comunicação. Vocês vão entender que o SEO é uma extensão dessa estratégia de comunicação. Se eu não sei para quem falar, eu vou falar para qualquer um. E qualquer um não vai comprar o que eu estou vendendo. Entenderam isso? Pego com o Mafra meu cliente, quem é o cliente ideal? Eu falo, é o Fábio. Eu começo a planilhar tudo, todas as informações do Fábio. E eu vou colocando tudo dentro de uma planilha. É no começo, eu tenho que começar aqui, por onde eu estou falando. Esquece mexer no perfil nesse momento. Se vocês querem ter uma estratégia robusta, uma estratégia escalável, uma estratégia que dá certo, começa por onde eu estou falando para vocês. Não toca no perfil ainda. Tá? Se eu não sei para quem eu vou falar com qualquer um. E se eu falar com qualquer um, eu não vou vender. Eu vou errar a minha comunicação. Ficou claro? Feito isso, eu crio uma planilha, eu crio um nome. Tá? Eu tenho um nome, eu coloco informações demográficas dessa pessoa, eu coloco informações sobre a formação dela. Eu coloco informações sobre a carreira, informações financeiras, coloco o comportamento, o hobby, acho que não tá dando para vocês ver isso direitinho, tá? Os desafios, necessidades, objetivos e metas, enfim, eu coloco tudo. E nisso eu tenho perguntas que eu vou fazendo, que eu vou respondendo. Mafra, eu coloco assim, qual é a idade do fulano? Ele, eu acho que tem tantos anos. Você sabe mais ou menos qual que é o nível de educação dele? Eu acho que ele tem um nível universitário, e vocês vão criando. Por fim, eu personifico, eu crio a minha persona. Tá? Eu crio a minha persona. E quem ficar até o final, eu vejo com o Mafra da gente compartilhar esse material que eu tenho aqui. Tá? Se sair antes vai ficar sem, porque no final nós vamos falar uma senha, aí vai ficar sem. Beleza? Então, notem, que em momento algum eu encostei no Google Negócio. Em momento algum eu encostei no meu site. Eu não me emocionei, eu não queimei largada. Eu tô tentando entender com quem eu vou negociar. A gente, quando conhece uma mulher conhece um homem, você tenta entender quem que é essa pessoa, o comportamento dela, como ela é, se ela é uma pessoa legal, se ela não é, enfim, para depois você investir num relacionamento. E a venda, o business to business, é isso, é relacionamento. Como que eu vou entrar no negócio, como eu vou ofertar algo para uma pessoa se eu não entendo as necessidades dela? Tá? Eu preciso entender as necessidades dessa pessoa. E a melhor maneira, a primeira ação que a gente faz é definir a persona. E depois que eu definir a minha persona, eu faço ali minhas definições iniciais, eu parto para uma investigação mais profunda. Tá? Eu aprofundo, porque eu quero ter exatidão de todas as informações que eu levantei. Já tem algumas informações preliminares, mas eu preciso detalhar, eu preciso ir a fundo, enfim, eu tenho aqui um dossiê que eu preparo, tá? Sobre a minha persona. Eu faço uma entrevista bem funda mesmo. Eu pego muitas informações para eu poder criar essa persona. Depois disso, depois que eu entendi, né? Depois que eu entendi que eu tenho ali, né? Meu buyer persona, eu passo a criar a minha jornada do cliente. Ou como eu falei antes, buyer persona journey, ou customer journey, vocês vão ver dessas maneiras aí. É nesse momento que a gente não pode errar. É aqui que eu vou direcionar toda a minha estratégia. É aqui que eu vou direcionar toda a minha... Eu não posso errar aqui. Tá? Eu não posso errar aqui. Então eu já sei para quem eu vou vender, eu já sei quem eu quero, tá? Essa pessoa que eu quero, eu tenho ela em diversos níveis, em diversas fases, em diversos níveis de conhecimento. Tá? Então, eu já tenho a minha persona, e aí eu vou criar a jornada dela, a jornada do primeiro contato até a compra, e depois a pós-compra, que é mais importante que a compra. O lucro está na recompra, está no pós-compra. E tudo isso eu tenho estratégia. Tá? Então, acho que ficou bem pequenininho, mas eu tenho a planilha, eu vou compartilhar com vocês. Então, notem que eu tenho ali a fase, né, a primeira coluna que é a fase, que é a fase da conscientização, consideração, decisão, compra e o pós-compra. Tá? E dentro de cada fase eu tenho um objetivo. Opa, show. Eu tenho o objetivo ali. Por exemplo, na conscientização é perceber o problema. Eu tenho um nível de consciência, baixo e moderado. Eu tenho as dores, eu desenho as dores. Eu tenho as palavras-chave, que essa aqui, eu vou ver aqui, peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver se tá aparecendo aí, meu sheets. Eita. Tá, então eu parto de um desenho, isso aqui depois vocês podem colocar no funil. Então, por exemplo, na fase de conscientização, o objetivo é fazer a pessoa perceber que ela tem um problema. E o nível de consciência dela é baixo, é muito baixo, ou, sabe, aquele cara que tá meio friozinho ali, né? Eu usei aqui uma moça com um caso de uma clínica de estética, né? E a principal dor dela é a pele ressecada, sinal de envelhecimento e falta de tempo. Nessa fase aqui que a gente tem de conscientização, uma das principais palavras-chave utilizadas, pele ressecada solução, ou produto ou entidade. Tá? E uma das principais perguntas que nós temos aqui é como melhorar a hidratação da pele. Quais são os sinais de envelhecimento de pele? Nota só, gente. Ela tem um nível de consciência baixo. Então, eu tenho aqui, foi o caso que eu usei da minha persona, que é a Alessandra. Se eu quero pegar as Alessandras na fase de conscientização, nível de conscientização muito baixo, e o meu objetivo é fazer que ela perceba um problema, eu preciso entender qual é a dor dessa pessoa. A dor dela é pele ressecada, é o sinal de envelhecimento, é a falta de tempo de se cuidar. Eu preciso entender quais são as palavras-chave que ela utiliza
para pesquisar algo relacionado a essa dor. Habitualmente, peles ressecadas, soluções, produto anti-idade. Ou, por exemplo, as principais perguntas: como melhorar a hidratação da pele? Quais são os sinais iniciais de envelhecimento da pele? Aí eu parto para um nível abaixo do funil, que é a consideração, que o objetivo é explorar algumas soluções. A pessoa quer explorar algumas soluções. Já tem um nível mais elevado, de moderado a alto. Uma das principais dores é encontrar produtos eficazes, evitar irritação e falta de tempo. Quais são as palavras-chave? Melhor creme hidratante, tratamento anti-idade. E as perguntas é: qual é o melhor hidratante para a pele seca? Tratamentos eficazes contra envelhecimento. Desço uma fase do meu funil, que é onde a pessoa já está tomando uma decisão de contratar ou comprar algo. Ela está escolhendo um produto ou serviço. Ela já está com nível de consciência alto para muito alto. Então, uma das principais dores é escolher o produto certo, evitar o desperdício e ter confiança na hora de fazer essa contratação. Tá? Quais são as palavras-chave utilizadas? Resenha de creme anti-idade, melhor clínica dermatológica. As perguntas: quais são as melhores resenhas de produtos anti-idades ou reviews também, tá? Vai prestando atenção. Quais são os melhores reviews, melhores resenhas de produto anti-idade? Como escolher o melhor dermatologista, tá? Então essa pessoa já está tomando decisão, eu estou dando conteúdo, eu estou dando elemento, estou dando fontes para ela começar a gerar confiança para ela tomar essa decisão de compra, que é o próximo estágio do meu funil, que é a compra, realizar uma compra, que ela já está com nível de consciência muito alto. A principal dor dela é um processo de compra facilitado e fazer a confirmação da escolha dela, saber que ela escolheu certo. Quais são as principais palavras-chave aqui? Comprar creme anti-idade online, agendar consulta dermatológica. Perguntas: onde comprar o produto X online? Como agendar uma consulta? E aí eu tenho o pós-compra, que é tão importante ou mais do que a compra, tá? O objetivo é avaliar a eficácia e a experiência dessa pessoa dentro da minha jornada. Qual é a dor? Confirmar a eficácia do que ela comprou, do tratamento, e ela quer ter um suporte pós-compra. Tá? Então, normalmente, como usar o produto tal, feedback sobre o produto tal, quais são as perguntas, qual a melhor forma de usar o produto tal, onde deixar um feedback sobre o produto tal. Vocês entenderam a importância de você saber para quem falar e de você ter uma jornada dessa pessoa muito bem desenhada? Eu sei o conteúdo que eu vou gerar em cada fase, eu sei qual é a dor em cada fase, eu sei qual é a plataforma que eu vou trabalhar em cada fase. Entenderam isso? Recapitulando, eu preciso saber para quem eu vou falar, qual é a jornada do primeiro contato até a compra, quais são as etapas, as 5 etapas, e como eu vou pegar essa pessoa dentro dessas 5 etapas. Eu vou criar, entre aspas, uma arapuca em cada etapa, em cada fase. Não vou deixar ela escapar do meu funil. Perceberam isso? Ponto a destacar aqui, gente, ponto a destacar. Preciso descobrir as dores que essa pessoa tem, preciso descobrir as palavras-chave habituais, que essas pessoas utilizam para buscar algo no Google. Entenderam? Não tem nada com 5W aqui não, ô Miguel. O que a gente precisa ter em mente? Quando eu tenho isso mapeado, tá? Quando eu tenho essa situação mapeada, eu consigo gerar demanda, eu consigo gerar conteúdo assertivo. Eu consigo ser um sniper na minha estratégia. Lembra que eu falei, a gente não pode errar aqui? Vamos voltar aqui, ó. Eu coloquei que a gente não pode errar nesse momento. Se eu errar a jornada, o momento da fase, o momento da jornada, se eu errar a dor, se eu errar os pontos que eu vou atrair essa pessoa para dentro do meu funil, eu errei tudo. Eu vou trazer lead desqualificado, eu vou trazer pessoas com nível de consciência muito fraco, eu vou oferecer produto na fase errada, eu vou fazer pique de vendas para o cara que tem um nível de consciência baixíssimo. E tudo isso eu consigo mapear através do SEO. Entenderam? Perceberam que em momento algum eu falei de Google Meu Negócio? Entenderam que se vocês dominarem essa estratégia, vocês conseguem ter bom, não vou nem falar bom, mas excelente resultado aonde vocês precisarem. E principalmente vocês entenderam que agora vocês vão conseguir entregar resultado de verdade para o cliente de vocês. Beleza? Tranquilo? Posso avançar? Então vamos lá. Já desenhei ali a minha jornada do cliente. Pô, tá alinhadinha. A jornada tá alinhada. Já tem mais ou menos a ideia das palavras-chave ali, já validei tudo com o meu cliente. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso aprofundar na minha análise de palavra-chave. Eu tenho uma ideia superficial, quando a gente parte de um princípio, tá? Então eu tenho uma ideia superficial. A partir daquilo que eu validei, pô, eu chego no mapa e falo, é isso mesmo, cara, é mais ou menos essas perguntas que você responde? Não, é isso mesmo, tá, beleza. Aí eu vou aprofundar a minha investigação de palavra-chave. E é nesse momento que eu consigo entender quais palavras-chave eu devo utilizar em cada momento da jornada. Quais palavras têm buscas, quais palavras são relacionadas à conversão,
quais são relacionadas à informação? Quem participou sábado do workshop sabe o que eu estou falando. É um negócio extremamente profundo e complexo, mas que dá muito resultado. Então, definir o meu buyer persona, sei para quem eu quero vender, eu entendi como que eu vou acertar esse cara, quais são os passos dele até chegar no meu checkout, até passar o cartão ali na minha maquininha. Agora, eu vou aprofundar como que eu vou trazer esse cara até mim. E aí é onde eu inicio um estudo de palavra-chave aprofundada. Não vou entrar nesse tema porque só no sábado nós levamos 10 horas para dar 10, 20% do conteúdo. Tá? Então, dedique bastante tempo no estudo de palavra-chave. E aqui vocês conseguem identificar palavras que são de intenção de compra, de conversão. Aqui vocês conseguem definir uma estratégia de SEO muito boa, porque o cliente vai falar, eu preciso vender rápido, vocês conseguem ter um direcionamento de como você vai trazer o cliente que está no ponto de compra e ao fundo do funil, como eu pego o cliente fundo do funil, como eu pego o cliente topo do funil, tá? Aprofundem na estratégia, no estudo de palavra-chave, tá? E agora aqui, um ponto importante, e não levem isso pro coração. Não é o que você acha ou o que você quer. Não é, esquece. Não seja egoísta, soberbo, a ponto de iniciar uma estratégia partindo do que você acha ou do que simplesmente você quer. Não é simplesmente você pegar a palavra-chave da tua cabeça e começar a trabalhar. Tá? Esquece, se vocês fazem isso, para tudo, vamos recalcular a rota, porque tá errado. Se continuar assim, o cliente de vocês não vai ter resultado, não vai chegar gente, e o que chegar não vai comprar, o cara vai ficar bravo e vai cancelar o contrato com vocês. Beleza? Então, eu tenho a minha persona, defini a minha jornada, aprofundei o estudo de palavra-chave, agora eu vou partir para a criação do conteúdo. Tá? Agora eu entro na parte que eu vou criar o conteúdo. Depois que eu fiz todo esse trabalho, que tá tudo alinhadinho, né? Eu crio a jornada do cliente, né? Agora eu começo a entender qual é o conteúdo que eu vou criar para cada fase. Do descobrimento, do topo, meio, fundo e funil. Agora que eu tenho tudo muito bem detalhado, eu tenho muitos elementos, números, os números não mentem, a cabeça da gente mente, os números não mentem. Tá? Agora eu começo a criar conteúdo de acordo com cada fase da jornada do meu cliente. Tá? Aqui eu preciso ter um cuidado com o tipo de conteúdo e a comunicação que eu vou ter com essa pessoa. Se eu vendo algo high ticket, como está na moda, eu não vou falar igual humano. E vice-versa. Se eu vou vender para os parça, eu não vou falar como se eu estivesse falando com o juiz. Eu vou errar minha comunicação. E a estratégia vai por água abaixo. Entenderam isso aqui, gente? Tá? Atenção na comunicação. E aqui eu trago, eu vou até abrir aqui. Só abrir aqui, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela que eu tenho aonde está esse cliente dentro do funil, topo, meio e fundo, tá? Qual é a fase, conscientização, consideração, decisão, compra e a recompra, que é o pós-compra. Qual é o objetivo? Aumentar a conscientização, ajudar a construir solução, facilitar a decisão e guiar pelo processo. Quais são as plataformas que eu gero conteúdo para atrair essa pessoa? Sugestão de tema de acordo com as dores, tá? De acordo com as dores que eu identifiquei, tá? Dentro dessa minha análise que eu fiz aí da moça, né? Da situação do dermatologista. Então tem sugestão de tema aqui. Tem sugestão de tema para topo, para meio e para fundo de funil. Por exemplo, fundo de funil aqui, ó, na compra. Ó. Guia rápido para realizar sua primeira compra online. Onde eu publico? Google Meu Negócio, blog e mando e-mails. Quais são as palavras-chave habituais? Compra online, agendar consulta, forma de pagamento, serviço de entrega, de um nível acima aqui. Fundo, para fazer que a pessoa tome uma decisão. Diferenças de tratamento. Tá? Qual é o tema que eu vou gerar? As diferenças dos nossos tratamentos dermatológicos. Como nossos produtos dermatológicos são desenvolvidos. O que nossos clientes dizem sobre os nossos serviços. Tá? Eu tenho tudo mapeado, todo o conteúdo mapeado de acordo com a minha persona, de acordo com a dor da minha persona, de acordo com os níveis de consciência da minha persona e as palavras-chave que eu quero trabalhar. A partir daí, eu sei para onde eu vou direcionar cada conteúdo. Ficou tranquilo isso aqui? Tá? Repito, notem, ainda não estamos falando de Google Meu Negócio. Beleza? Ele é uma peça dentro dessa nossa estratégia toda aqui. Tá? Então vocês precisam ter esse carinho, esse capricho, esse cuidado de entender as fases do funil, os passos da jornada, os objetivos que a gente tem em cada fase da jornada, quais plataformas a gente usa e a gente encontra. Por exemplo, o cara que é totalmente inconsciente, ele não utiliza o Google, ele está na rede social. Preciso provocar esse cara na rede social para levar ele para o meu site, para o meu Google Negócio ou no Google. Eu preciso ter essa visão, eu preciso ter esse feeling para que o meu cliente lá na frente ganhe dinheiro e faça sentido ele pagar o que de fato eu estou cobrando dele. Tá? Na sequência, que eu tenho tudo pronto, né, já está tudo bonitinho, aí eu vou para o Google Meu Negócio. O nosso objetivo aqui é falar sobre o Google Meu Negócio. Né? Então eu já tenho toda a minha estratégia pronta, eu já tenho ferramentas para iniciar uma estratégia no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no site, no blog, no e-mail, eu já tenho tudo pronto. E aí eu vou só escolher a plataforma que eu vou trabalhar. Então nós vamos
o Google Meu Negócio, que é de meio e fundo de funil. Tá? Então, já tenho tudo pronto, já tenho todo o processo pronto, aí eu parto para o Google Meu Negócio. Tá? Só que assim, para eu entrar no Google Meu Negócio, eu preciso saber o que a regra fala. Eu preciso entender o que o algoritmo ele conta para gente. E aqui, galera, aqui tá o X da questão. Quando eu falo para vocês que não tem que ficar levando para vocês, que isso não funciona, que aquilo funciona. Ninguém sabe o que funciona e o que não funciona. Ninguém sabe. Se nós soubéssemos, nós estaríamos milionários hoje. É tudo tentativa, erro e acerto. O que funciona para o Mafra pode não dar certo para mim, pode dar certo para o Marconi, pode não dar certo para o Cláudio. A gente tem diversos fatores que tem essa oscilação. Mas a partir do momento que eu tenho a base do que a regra do jogo fala para mim, eu consigo formar a minha convicção. Beleza? Então vamos entender o que o algoritmo fala, o que as diretrizes do algoritmo fala. Primeiro ponto, ele traz sobre a relevância. Presta atenção como isso aqui valida e convalida tudo que eu falei no começo sobre a estratégia, sobre a teoria dos sinais. Presta atenção. O que diz o Google? Não sou eu que estou falando, é o Google. Tá? A relevância determina a melhor combinação entre o perfil da empresa local e a pesquisa de um usuário. Lembra que eu falei lá no começo? Que se o cara vai pesquisar no Mercado Livre, o meu produto tem que ser relevante com o que o cara está pesquisando? E como que eu sei o que o Fabiano está pesquisando, gente? Como que eu sei? Fazendo todo esse estudo que eu falei para vocês antes. Identificar a persona, identificar a jornada e fazer o estudo de palavra-chave. Entenderam a importância de tudo que eu falei antes? Por que eu falei isso antes de entrar nesse tema? Porque tá aqui, ó. Cara, o SEO de Google Meu Negócio não tem segredo. O que acontece é que algumas pessoas geram dificuldade para vender facilidade para vocês, mas não tem segredo. É só ler, interpretar e saber como usar. Então tá aqui, relevância. Primeiro pilar, relevância. É a melhor combinação entre o perfil, entre o meu Google Meu Negócio e o que o usuário busca. Tem que dar match. Se o cara pesquisa por camiseta verde, o meu perfil tem que estar como? Camiseta verde. Se tiver camiseta amarela, tá dando combinação? Não. E eu só vou saber o que o usuário está pesquisando se eu fizer uma excelente análise de palavra-chave. E não basta eu só saber a palavra-chave, porque eu vou ter que gerar conteúdo que bata na dor do cara. Não é só subir post no Google Negócio. Eu tenho que gerar conteúdo no Google Negócio que bata a dor do cara. Se o cara está pesquisando como comprar água no deserto, eu vou gerar postagem no Google Negócio falando sobre a areia do deserto? Não, meu conteúdo não vai ter relevância, não vai ser um conteúdo útil para esse cara. Agora, como que eu sei que ele está pesquisando sobre comprar água no deserto do Saara? Porque eu estou entendendo a jornada dele, através das fases eu sei a palavra-chave, eu sei o que ele está perguntando. E no sábado nós esgotamos isso, 10 horas falando sobre isso. Busca no Answer the Public, busca no SEMrush, busca no Oversuggest, no outro complementar do Google, digita no Google lá, comprar água no deserto, você vai ver lá, pessoas também perguntam, vai pegando aquelas informações. A gente é profissional, a gente tem que saber investigar. Feito isso, eu gero conteúdo no Google Meu Negócio que dê match, que dê combinação com o que o usuário está pesquisando. Só assim meu perfil vai ser relevante para determinada busca. E eu faço um desafio aqui. Pega 3 caras, tirando eu e o Mafra aqui, tá? Eu e o Mafra, a gente não vai, a gente é café com leite. Pega 3 caras que falam de Google Meu Negócio aí. 3, que se intitula Patente Alta. 3. Eu duvido que eles vão explicar isso para vocês. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Eles vão te orientar. E lá conteúdo para deixar o seu Google Meu Negócio ativo e tal, e para criar conteúdo. Aqui, ó. Se vocês não fizerem, é claro, estamos falando de um nível acima dessa galera. Tá? Nós estamos subindo um nível. Se vocês querem dar um próximo passo, subir um nível, vocês têm que fazer isso, não tem preguiça. Estamos com 82 pessoas, tirando o IMAF 80, são 80 novas pessoas que vão dar um passo acima. Vocês vão entender o que o cliente do cliente de vocês estão buscando. Vocês vão fazer com que esse perfil seja extremamente relevante, extremamente conversível. Entenderam isso? Primeiro pilar da relevância. Outro ponto é a distância. Considera-se a distância entre cada resultado de pesquisa em potencial e o termo de local usado na pesquisa. Como eu determino a distância? Tá? O que o algoritmo entende sobre distância? É o resultado da pesquisa em potencial e o termo de local usado em uma pesquisa. Quando o usuário não especifica um local na pesquisa, a distância é calculada com base no que sabemos sobre a localização dele. Ou seja, pega a visão aqui. Se o cara coloca padaria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu aprendi, padaria em Mato Grosso do Sul, ele está dizendo a localidade. Então, quem tiver um perfil otimizado para padaria em Campo Grande do Mato Grosso do Sul,
ele vai encaixar no quesito da distância. Então presta atenção, já matei a relevância, porque eu sei o que o cara está pesquisando. Sabendo o que o cara está pesquisando, eu sei que eles pesquisam muito por padaria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não sei? Sei, então vou fazer o quê? O meu perfil, ele vai ter esse viés de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se o cara não coloca, ele só coloca padaria, como é que eu faço? Porque aí vai entregar de acordo com o GPS. E aí ele vai entregar o que está próximo. Tem saída? Tem saída. SEO do website. As páginas localizadas. Da relevância para o perfil em determinada área. Tá? Então aqui vocês precisam entender. A gente, você fala, pô, uma pessoa pesquisa, mas não... Vamos entender como que está sendo essa pesquisa. A pessoa está colocando a localidade? Tá colocando. Então, beleza, vamos olhar aqui. Poxa, cara, o meu perfil, o meu site não fala da localidade. Então tem busca, eu preciso melhorar ele. Porque eu melhorando essa questão da localidade aumenta a relevância para quem pesquisa por padaria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Concorda comigo? Se eu não coloco Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tem muita pesquisa, eu não sou relevante para esse termo. E também eu vou deixar na mão do Google entregar para quem ele quiser. Só que eu não sou bobo. Eu sei o que está sendo pesquisado com o termo de cidade e também, quando não tem cidade, eu impulsiono através do meu site. E agora, um outro ponto. Padaria perto de mim. Tá? Há correntes que falam que tem que otimizar com a palavra-chave padaria perto de mim e há correntes que falam que não, que inclusive o Google diz que não precisa, que ele entende. Eu levo em consideração que o Google entende. Por quê? O algoritmo ele é extremamente inteligente. Se você faz a pesquisa padaria perto de mim, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai buscar o teu GPS, porque você quer saber onde é que você está, para ele entregar algo perto de você. Então, se eu estou na Avenida Paulista número 100 e eu falo padaria perto de mim, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente desconsiderar a localidade e vai pegar os dados da coordenada geográfica de onde eu estou. Concorda comigo? Tem quem acha que não. E tá ok. Esse é o legal do SEO. Mas jamais falhar isso não funciona, isso jamais. Cada um tem um ponto de vista. O meu ponto de vista é, quando eu pesquiso padaria perto de mim, eu estou dizendo para o Google que eu quero que ele me entregue algo próximo a mim. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a minha coordenada geográfica e aí ele vai entregar o que está próximo. Entenderam o que eu falei? Que ele vai pegar as coordenadas geográficas? Entenderam? Latitude e longitude? Como que eu faço para o Google entender que o meu negócio tem relação às coordenadas geográficas dessa pessoa? Porque a posição GPF é latitude e longitude. Concorda comigo? Como é que faz? Como é que eu faço para ele entender que a minha empresa está próxima da pessoa de acordo com a coordenada geográfica dele? Vou falar uma coisa para vocês. Quem aqui já ouviu falar? Ah, geotagueamento na imagem não funciona. Quem aqui já ouviu falar? Entenderam? Só que a pessoa que fala, tem uns que falam, eu vou explicar o porquê, tem outros que falam que repetem. Os que repetem, você descarta que o nível de inteligência é muito baixo. Essas pessoas até, a inteligência até tenta correr atrás dessas pessoas, mas elas são tão rápidas que a inteligência não consegue alcançar. Agora, tem quem raciocina e tem o seu posicionamento no sentido de que quando você baixa uma foto do Google Meu Negócio, ela vem sem informação relacionada aos dados geográficos. Tá? Então, o que as pessoas falam? Ele não leva em consideração. Por quê? Porque quando eles baixam a foto vem com o EVIP, que é chamado, ele vem em branco. Agora, vou falar para vocês a minha visão a respeito. Por que vem em branco? Qual é, para quem trabalha com cartografia, qual é o maior valor de uma empresa, gente? O endereço, as coordenadas. Aqui eu tenho duas situações. Uma, questão de LGPD. Eu estou confiando ao Google os dados geográficos da minha empresa. Não estou confiando a ele para ele passar para o Mafra. E o outro, é uma informação valiosíssima para ele disponibilizar para o público. O Google, ele é um diretório. O diretório vive de informação. Vocês acham mesmo que ele vai desconsiderar uma informação tão valiosa quanto os dados geográficos de uma empresa? Vocês acreditam? Quem discorda de mim, coloca aí no chat aí. Aí o que acontece? Algumas pessoas falam assim, mas isso não impacta no ranking. Aí eu volto e falo para vocês, alguém aqui falou que georreferência em imagem impacta no ranking? Não. Nós precisamos ter o raciocínio, a gente precisa, quando eu falo para vocês, a partir de hoje vocês vão começar a tirar a conclusão de vocês, é que existe dois tipos de impacto, direto e o indireto. Um exemplo de impacto direto em posicionamento, colocar a palavra-chave no título. E quando eu comecei a falar disso, todo mundo falava que não dava certo, não funcionava. Isso dá impacto direto. E impacto indireto são os sinais que a gente dá para o algoritmo. Teoria dos sinais que eu falei para vocês no começo. Entenderam? Pegaram essa visão? E o último pilar é o destaque.
Tá? Então, o que é o destaque? Destaque é o nível de popularidade de uma empresa em relação ao seu ambiente. Tá? Algumas empresas têm um grande destaque no mundo offline e isso reflete no mundo online. Por exemplo, um exemplo que eu dou, Copacabana Palace. Se você chegar perto de Copacabana e você pesquisar hotel, ele vai bombar. Museu do Louvre, ele vai estar em primeiro. Porque ele tem uma grande relevância no mundo offline. Quantas pessoas não pesquisam pelo Museu do Louvre? O algoritmo vai entender o quê? Que é uma empresa relevante e importante. Isso ele reflete na classificação local, na classificação do negócio local. Tá bom? Um outro ponto, eu dividi em alguns blocos para caber. Outro elemento, tá, que ajuda a gente a ter um destaque são as informações que o algoritmo encontra na web da nossa empresa. Tá? Então, o Google, o que ele faz? Ele dá um Google nele mesmo lá e começa a procurar informações sobre a nossa empresa. Ele cataloga tudo. E ele começa a olhar. Ele vê os backlinks, ele vê artigo, ele vê diretório, tudo que está falando da nossa empresa. Quando eu preciso validar uma alteração muito importante no meu perfil, antes disso, eu faço o quê? Eu faço no meu site, eu altero no meu site. Se eu precisar alterar o nome do meu perfil, no perfil do meu cliente, para não dar problema, antes disso eu altero no site, altero no LinkedIn, altero no Instagram, altero no Facebook, altero em tudo. Por quê? Quando eu trocar, não fica lá, está em validação. O que ele está fazendo? Ele está dando um Google no Google. Se ele pega e vê divergência, ele vai suspender. Se ele não vê divergência, ele vai aprovar. Entenderam isso aqui, gente? Sabe quando todo mundo fala para vocês, tem que ter constância nas informações do NAP, name, address, name, tem que ter constância no nome, endereço. Por que eu preciso ter constância? O Google, ele busca sempre a melhor experiência para o usuário. Então, se no meu site está o endereço, o nome, o telefone, o Facebook está outro, o Instagram está outro, o que ele vai fazer? Ele vai achar que alguma coisa está errada. Ele vai suspender até que você traga a informação verdadeira para ele. Tranquilo? Aqui ele traz também que a contagem de avaliação do Google são considerados para a classificação da empresa na pesquisa local. Quanto mais avaliação e classificação positiva sua empresa tem, melhor é a classificação local dela. Eu, particularmente, discordo disso, e vou falar por quê. Tá? Quando o Google fala que quanto mais avaliação tiver, melhor é a classificação, automaticamente ele instiga as pessoas a correr atrás de avaliação. Entenderam? Aqui eu estou favorecendo, entre aspas, a fraude de avaliação. E isso não reflete na busca. Falo por teste próprio de um perfil meu com 0 avaliação, peguei primeiro, batendo perfil com mais de 500 avaliações. Tá? Todavia, entretanto, porém, cabe aqui trazer esse fato para vocês. Na minha visão, na minha humilde visão, a avaliação é o ponto crucial, principal e o fator decisivo de tomada de decisão. Se compra ou não compra. Tá? Agora, na minha visão, não gera impacto. Mas é a minha humilde visão. Tá? E, por fim, o que ele traz, tá? O que eu acho que faz o mais sentido aqui é que a posição no resultado da web, o posicionamento do seu site na busca impacta diretamente no ranking do perfil. Isso sim, isso eu concordo 200%. E ele coloca, por isso, siga as práticas recomendadas de otimização de mecanismos de pesquisa, o SEO. Tá. E ainda ele traz um outro trecho final, se me falha a memória, é que ele não tem como você comprar a posição, enfim, essas pessoas que falam que eu sou do Google, esquece, balela, golpe. Tá? Ficou tranquilo até aqui, gente? Ficou tranquilo? Tá dando para pegar a visão? Então vamos seguir aqui. Olha o que eu trouxe aqui. Agora que eu já sei a regra, o que eu faço? E é o que eu falo para todo mundo, não tem segredo em se tratando de Google Negócio. E de fato isso parece um pouco frustrante. Mas não tem bala de prata. E não tem segredo dentro do Google Negócio. Mas eu preciso dizer essa verdade para vocês. Preciso dizer isso para vocês. Não tem segredo. Se vocês dominarem os 3 pilares, acabou. Se vocês dominarem os 3 pilares, vocês estão igual a todos que fazem certo. E se vocês fizerem o que a gente falou antes disso, vocês estão anos luz na frente em todos. Mas aí eu trago isso aí, tá? Mas o que você faz? Vocês vão ver o que você faz. Lembra da teoria dos sinais que eu falei lá no início? Lembra que eu falei que é de suma importância fazer uma análise correta de palavra-chave? É aqui que a gente começa a aplicar todo aquele estudo que a gente fez. Tá? Primeiro passo que vocês precisam fazer é criar um checklist de tudo que vocês têm que preencher. Mas foque principalmente nesses elementos aqui, ó. Inserir os dados completos, ou seja, perfil 100% preenchido. Confirme o local. Mantenha o horário funcionado e atualizado. Responda às avaliações. Adicione fotos, adicione produtos da loja, porque eu preciso trazer boa experiência para o usuário que está dentro do meu perfil.
tá? Esses trechos é lá da diretriz do Google. O que eu faço? Primeiro passo, deixar completo o teu perfil. Deixa completo. Vê se está confirmado o seu local lá. Se está legalzinho. O PIN está no endereço certo. O horário de funcionamento tá ok? Beleza, tá ok? Responda a avaliação, cara. Sistema de BPT, que aquilo ali é uma mãe. Responda as avaliações e responda rápido. Adicione foto, adicione produtos da loja. Não sou eu que estou falando, é a busca. E aí, se me perguntarem aquela dica especial, né? O que eu sugiro vocês fazerem? Preencha tudo de forma correta e completa. E no que puder, vocês coloquem tudo relacionado à palavra-chave principal do negócio de vocês. Crie as categorias, crie os produtos e crie os serviços. Acerte a categoria correta do negócio de vocês. Não erra aqui. Não erra a categoria. Ah, mas como é que eu faço para ver a categoria que os meus amiguinhos usam a ferramentinha Pepper? Ela te dá a porcentagem, vocês vão digitar lá, dermatologista em São Paulo, ela vai mostrar para vocês que 80% dos dermatologistas estão usando a categoria dermatologista, 20% usa a categoria tal, categoria primária e secundária, ponto. Preencha as perguntas e respostas. Salvem as fotos, o nome da palavra-chave, .jpg, ó, nome, traço, da, traço, palavra, traço, chave, .jpg. Onde tem o campo website, presta atenção nisso aqui, onde tem o campo website, coloque um website. Coloque, porque o algoritmo, ele lê aquele website. Quando vocês estão fazendo um anúncio no Facebook, vocês colocam lá a página de destino, ou no Google, ele faz a leitura ponta a ponta, ele vai até o final, ele entende o que está lá. Se vocês me coloquem um link do Instagram, uma que vocês vão tirar o cara do caixa e mandar para o final da fila, e outra que vocês não vão passar informação para o algoritmo do que se trata aquele serviço. Então, assim, é para site? Coloca site. Tanto que a gente já tem campos para rede social, porque ali, site é site, não é rede social. Faça a estratégia work, quem sabe fazer. Crie citações e backlinks. Crie citações e backlinks. Ó, eu vou, quer ver só? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Compartilhar com vocês aqui, ó. Tá, pra gente matar esses pontos de categoria, enfim, perguntas e respostas. Tá, fiz aqui dermatologista em São Paulo. Eu venho no Maps. Ó, aqui do lado, ele era para abrir o Pepper. Era para abrir, não sei por que não abriu. Abriu. Ó, notem só. Quando eu for acertar minhas categorias, 43% estão usando a categoria dermatólogo. 31% clínica de dermatologia. 2% dermatologista pediatra. Pediatra é a relação à criança que eu pego. 1 e 2. Já acertei a minha categoria. Já acertei a minha categoria. Entenderam? Dermatólogo é a minha categoria principal, clínica dermatologia é a minha categoria secundária. Acabou. Instalem GMB Everywhere, é uma extensão. Tá. Mano, Oi? por exemplo, eu tive uma dificuldade, até ontem eu estava conversando com um cliente meu, que é um médico de cirurgia plástica. É a mesma pegada aí, cirurgia plástica, e aí a gente se perdeu aí nessa subcategoria, cara. Vamos lá. Ó. Vamos colocar em São Paulo, tá? Pra não... Olha lá. É espanhol, né? Mas, ó, cirurgião plástico e clínica de cirurgia plástica. Ou, aí eu vou fazer assim, eu vou fazer análise de palavra-chave. Então, a análise de palavra-chave tá me falando lá, né? É clínica de cirurgia plástica. Então, tá me dando muito volume de busca clínica de cirurgia plástica. Então, eu vou fazer essa pesquisa. Aí, ó, vamos ver, ó. Primária, secundária, aí eu vou até onde faz sentido pra mim, ó. Esse faz sentido, esse faz sentido, esse faz sentido, esse aqui mais ou menos. Bota os 3 primeiro. Acabou. Entendeu? Pega a palavra-chave que mais busca tem, por exemplo, a clínica de cirurgia plástica em Campo Grande MS. Tem pesquisa pra caramba de dentro das minhas, você joga lá. E você vai entender quais são as categorias relacionadas. Aí eu coloco lá. Tá? Assim é como eu analiso as minhas categorias. Outro ponto, GMB Everywhere. Instalem essa extensão aqui, ela é mágica, ela é fantástica. Eu vou clicar aqui, ó. Tá? Ó, vou compartilhar aqui, ó. Por exemplo, ele me dá toda a informação que eu preciso daquele perfil, tá? O endereço, se tem site, telefone, a categoria principal dele aqui, Face ID, né? Ele me dá tudo, os posts, tá? Produto, ó, os links que tem, tá? Eu consigo descobrir. E aqui também, aqui. Opa, deixa eu ver, que já veio errado, peraí. Aí. Olha, eu clico lá no... Acho que saiu a tela aqui. Vou compartilhar de novo, que eu apertei o botão errado. Por exemplo, ó, se eu clico aqui, ó, no AI, tá? No AI, inteligência artificial, ele vem para essa tela aqui, ó. Tá? Agora eu vou dar para vocês um pulo do gato para vocês gerarem perguntas e respostas, tá? Ó, Q&A Section Generator. Ó.
Ele vai me gerar perguntas e respostas sobre o que eu estou fazendo ali, ó. Clínica de cirurgia plástica, em cima da base de clínica de cirurgia plástica, coloco o português, ó, tá? Em cima da clínica daquela pessoa, ó, eu vou mandar regenerar, posso mudar aqui pro meu, mas faz de conta que é esse aqui, tá? Olha só as perguntas e respostas que tem que ter lá no meu Google Meu Negócio. Ó. Qual o endereço da clínica, né? Aí mudo para minha. Quais os serviços? Mudo para minha. Como posso marcar uma consulta com a Max Corps? Mudo para minha. Quem são os médicos? Mudo para minha. Ó, copia isso, usa como base, tenha no mínimo 10 perguntas e respostas, coloca a pergunta e resposta, pede pra galera curtir a pergunta e curtir a resposta, tá? Então, a pergunta e resposta for mais importante para vocês, peçam para 10 pessoas curtir lá, porque na hora que aparece do lado direito, o nosso perfil de Google, ela fica assinalada, tá? Então, façam isso. Ó, pum, tenho aqui minha pergunta e resposta, cria 10, preciso criar mais? Vai no ChatGPT, joga lá no ChatGPT para ele criar mais perguntas e respostas, tá? Ponto. Acabou. Uma questão, você pode voltar ali no início, por gentileza, dessa aqui, a section, que eu não compreendi como que eu chego aí. Aqui, ó, você baixa uma GMB Everywhere, é uma extensão, tá? Você vai clicar aqui, ó. Tá? É que agora ele vai abrir, eu vou compartilhar a tela que ele abriu. Aí ele abriu essa tela aqui agora, ó. Aí eu venho aqui, ó, Q&A Section Generator. Ó. Não tá mostrando onde que você tá clicando. Pelo menos aqui. Não deu pra ver, não. Como assim não deu pra ver? Por acaso você clicou lá em cima na extensão? Não, tô aqui, ó. Tá vendo aqui o mouse aqui, ó? Ah, ó, tá. O botão aqui, ó. Uhum, Ó, clica aqui. Clicou aqui. No AI aí? No AI, isso. Clica Tá. no AI. Isso aqui é da extensão. Aí ele vai abrir essa página aqui, ó. Essa não, né? Que era uma anterior, né? Ele vai abrir essa página aqui. Tá? Posso gerar a descrição, posso gerar seu Certify, eu venho no Q&A aqui, ó. E sim, Tá, ele por exemplo, pegar a informação daquela ficha como base, então. Isso. Aí você pode mudar o nome ali, entendeu? Que já deu limite aqui, né? Mas você pode mudar o nome, você só pega a estrutura daquela pergunta e resposta, salva, e joga no ChatGPT e manda ele reescrever com o nome da tua empresa. Uhum. Entendeu? Uhum. Ó, aqui. Ó, Jimmy B Category Finder, ó. Se liga, isso aqui é muito. Ah, estourou meu limite. Mas aí vocês façam onde vocês pesquisem categoria e pesquisem serviço. Vocês vão ver que vocês vão selecionar um serviço, ele vai gerar 10 ou mais serviços relacionados ao serviço que vocês clicaram. Vocês vão clicar na Category Finder, ele vai te dar sugestões de mais não sei quantas categorias. Tá, então assim, acabou. Tá? Cria citação e backlink de qualidade, não é qualquer porcaria. Como que eu descubro qual citação, qual é o backlink? Bota o nome do concorrente de vocês, na busca. E o que aparecer lá, vocês vão pesquisar, por exemplo, dermatologista em São Paulo. Pega ali os 5 primeiros, no Google Meu Negócio, pegou, joga o telefone, joga o nome dele na busca lá, vê o que tem de diretório, seleciona e coloca. Acabou. Tá? E aqui, ó. Essa é a minha dica pessoal para vocês. Invistam muito em um website com um SEO perfeito. E isso impulsiona, isso decola o perfil de vocês de um jeito que vocês não têm noção. Só faça, depois me agradeçam. Tá? Invistam. Porque chega um momento que a gente não consegue mais alcançar só com o Google Meu Negócio. A gente fica patinando, a gente vai até um certo momento. E a gente precisa expandir. E aí é onde um website ele me ajuda. E por fim, quem tiver dúvida, fica à vontade. Eu tenho uma. Eu achava que citações e backlinks eram a mesma coisa. Qual que é a diferença dos dois? Então, citação, a gente tem 2 tipos de citações. A gente tem citação estruturada e citação não estruturada. Tá? Citação estruturada são os diretórios. Tá? São os diretórios, né? Então, aqueles Yelp, páginas amarelas, eles já têm uma estrutura que vão citar a sua empresa. Tá? Não estruturada é o que não é diretório. Pode ser site, enfim. Tá? A citação normalmente cita nome, endereço, telefone e algumas vezes o site. Essa é a citação. O backlink, ele é somente um link de um site para o teu Google Meu Negócio ou para o teu site, onde ele pega uma palavra-chave como texto âncora. Então, por exemplo, se eu quero posicionar o meu perfil para dermatologista em São Paulo, eu tenho que ter as citações feitas, e as citações vão citar a minha empresa, tá? As citações vão citar informações da minha empresa, e o backlink vai trazer relevância para o meu site ou para o meu perfil por determinada palavra-chave. Então, eu tenho um blog, eu estou escrevendo um conteúdo no blog sobre dermatologista, em dado momento, dentro do meu conteúdo, eu pego uma palavra lá, dermatologista em São Paulo. Ali eu coloco um link apontando para o meu perfil de Google Meu Negócio. A hora que o robozinho do Google lê aquele conteúdo e vê o link, ele vai ler o link, ele vai seguir o link, ele vai até o meu perfil de Google Meu Negócio e vai falar, opa, esse perfil é relevante para a palavra-chave dermatologista em São Paulo. Por quê? Porque tem um site referenciando ele por essa palavra-chave. Então, quando a gente fala de backlink, a gente está falando de palavra-chave exata. Quando a gente está falando de citação, a gente está falando de citação de nome, endereço, telefone e website. Não necessariamente por palavra-chave exata. Num diretório você não consegue colocar a palavra-chave exata. Você consegue colocar somente a URL do site.
Tá? Agora, já no backlink, não. Se eu quiser colocar um backlink pro site que o Miguel é o cara mais bonito do Brasil, eu vou colocar. No diretório, eu não consigo. É fake news, é claro, vai dar problema. Mas no diretório eu não consigo. Já no backlink eu consigo. Eu tenho um blog. Eu posso fazer citações nesse blog, mesmo sendo meu, sobre alguma empresa que eu administro? Ou dá problema? Deve. Bacana, vou saber. Camila, o problema dá se você não fizer. Show, obrigada. Ô, Anderson. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do meu cliente. Dr. Gabriel Raul, cirurgia plástica em Campo Grande MS, certo? No site dele tá Dr. Gabriel, cirurgia plástica. No Google tá Dr. Gabriel, cirurgião plástico. O ideal é que seja igualzinho, tá no site dele. Igualzinho. Aí você precisa pesquisar se cirurgia plástica ou cirurgião plástico, qual que tem mais busca. Aí, se tiver mais busca, muda no site, o H1. Isso. E aí, não só o H1, aí a gente entra numa parada um pouquinho mais profunda, que é a questão do esquema markup. São os dados estruturados. Então, assim, eu tenho elementos dentro do código do site que eu digo pro Google, ó, o nome é esse. E tem que fazer correlação com o que o Google My Business está levando. Por exemplo, a gente tem um esquema, um dado estruturado de local business. Tá? Então eu falo pro Google, ó, a hora que ele entrar, esse site é do negócio local, que é o negócio local de um médico. Então, presta, ó, pega a visão, negócio local, sub-ramificado no médico, sub-ramificado em dermatologia, sub-ramificado em, sei lá, um segmento da dermatologia. Então, tudo isso eu consigo trazer dentro do site. E eu dou informação precisa para o Google sobre o que se trata aquele site. E ele tem que estar de acordo com o que está no Google Meu Negócio. Porque nesse local business, eu estou falando da categoria, mas eu vou falar do nome da empresa, endereço, telefone, URL, do médico, horário de funcionamento, rede social. Eu vou colocar tudo ali. Então tem que casar. Por isso da importância da gente ter uma boa análise de palavra-chave. Porque de repente você coloca lá cirurgia plástica e cirurgião plástico tem mais procura e de repente cirurgia plástica não aciona o Localpack, vai dar uma queda gigantesca. Show. Tá. Tem que sempre acionar o Localpack. Tá. No SEMrush a gente consegue identificar, ou por exemplo, joga na busca. Cirurgia plástica, aparece o Localpack? Os três, né, algum negócio? Não aparece, então esquece. Aí você vai ver qual variação de cirurgia plástica que aparece. Cirurgião plástico aparece? Aparece, então é esse aqui que eu vou pegar. Isso tudo a gente lima na análise de palavra-chave, né? Show. Antes, posso fazer uma pergunta? Já fez, faz mais uma. Olha só, quando você fala de a palavra-chave âncora, ancorar ali no blog, no site, fazer um link, um backlink desse. A Camila falou que ela tem um blog, você falou que é show fazer no blog dela, tá? E quem não tem um blog, no caso, onde é que eu posso fazer isso? Qual o caminho? Eu entendi o que você falou. Eu faço um link da palavra-chave apontando ali pro Google Meu Negócio. Perfeito. Mas, na operação, como é que eu faço isso? Explica pra mim. Como que você cria um backlink? Seria isso? Ou, não sei, eu vi num vídeo na SEMrush que tem alguns critérios para se comprar os backlinks, entende? Não sei se isso é uma prática legal, eu não sei como é que se faz esse tipo de negociação, mas eu queria entender um pouquinho melhor só. Cara, muito simples. Cria teu blog. Não sei criar um blog? Vai lá no Blogspot, vai no WordPress, lá tem WordPress, tem um blog gratuito, vai no Wix da vida, cria teu blog. Vai no Weebly, tudo isso aí você consegue gerar um backlink. Ô, Anderson, se ele tem blog, tipo, ele poderia criar um blog sobre negócios da cidade dele. Aí ele vai fazendo citações das empresas, né? Sim. Vai dar uma ideia aí, sei lá. Boa. Pra quem não tem, eu não sei criar um site, um blog no WordPress, cara, sabe aqueles bloggers antiguinhos, blogger, no próprio Google site, entendeu? About Me. Tem tanto lugar legal pra fazer. As chamadas, joga no chat GPT, fala assim, me gera uma lista de 20 webs 2.0. Web 2.0. Acabou. É só criar conteúdo. Show. Obrigado, né? Imagina. Então eu vou aproveitar que você está disponível. Eu perdi a parte da estratégia War. O que seria a estratégia War, resumindo assim? Isso aí é uma conversa para outro dia, hein? Vai levar o dia inteiro. Tem alguma aula sobre isso? Não. Então, lá pra frente. Vamos fazer uma baixa assinada para ele liberar para nós. Ai. Liberar. Vai dar guerra, hein? Ele tem esse curso de War, que é um espetáculo, mas tá fechado, né? Mas é surreal isso aí, cara. Acho justo liberar mesmo para todo mundo poder se inscrever, fazer a aplicação aí para mentoria, para poder entrar depois, hein? Calma, Calabresa. Calma. É muita informação, galera. Vamos devagar, calma. Eu tô validando algumas estratégias novas que eu tô incorporando lá. Então, quando der certo finalizar, aí a gente volta a falar. O Ivan tá com a mão levantada? Sou eu. E aí, Anderson, tudo bem? Beleza, meu irmão? Bem, graças a Deus. A dúvida é a seguinte, lá nas respostas dos clientes, né, nas avaliações, as respostas, precisa colocar as palavras-chave nas respostas? Cara, é assim, tem quem fala que na sua resposta não tem impacto, tem quem fala que tem quem fala que não. Aí eu te falo, cara, vai cair o dedo? Não custa nada, entendi. É igual plano de galinha, velho, não faz mal pra ninguém, né? Tá, melhor sobrar do que faltar, eu tenho essa teoria. Tá, e na padronização dos nomes? Padronizar igual o Marco estava falando agora, padronizou o nome no site, padronizou o nome lá no Google Meu Negócio, e aí padronizar o nome em todas as redes sociais, certo? Com relação a bio do Instagram, tem que estar tudo também padronizado? Como funciona? Ou próximo disso, não sei.
próximo disso. Porque vai ter lugar que você não vai conseguir colocar. Porque a bio do Instagram é maior que a bio da página do Facebook, por Mas, exemplo. assim, Ivan, você consegue colocar, às vezes, embaixo do nome do perfil do Instagram, a mesma estrutura do Google. É. no seu feed. É, E ele então, vai é isso que eu tô aparecer. pensando. É isso que eu tô pensando em fazer, a partir do meu para os próximos clientes, né? Para testar isso daí. Show de bola. Valeu, obrigado aí, boa noite. Imagina, boa noite. Vai lá, Miguelito. Bom, como sempre, perguntando, né, Mafra? Ô, Anderson, é uma pergunta hipotética, tá? Hipotético. Eu tenho um blog. Aí, vamos supor, eu concedo pro Mafra me disponibilizar um artigo para mim colocar um artigo do Mafra e cito o nome do Mafra e a agência do Mafra. A quem tem esse benefício? Os dois têm benefício? Ah, cara, ele. A verdade é só ele. Ele vai ter. Você vai ter um benefício que ele vai te dar um artigo. Seria uma espécie de um backlink? Pode considerar um backlink isso para ele? É um backlink para ele. Isso é chamado de guest post ou UCG, user content guest, uma parada assim. Entendi. É um backlink. Ah, bacana. Tá disponível aí no meu blog. Já estou fazendo a propaganda dele. UCG, é isso mesmo. UCG. É isso. Posso perguntar aqui? Pera, pode ser, você tá na fila aí, manda bala. Oh, desculpa, cheguei. Olha, eu tava dando uma olhada hoje no SEMrush, tava sábado aí com vocês, eu vi em relação à qualidade dos backlinks. Quando a gente faz dentro do blog nosso, que é um domínio recente, assim, ele tem um peso bom assim também, ou o ideal é buscar backlinks que tem mais qualidade? Ô Sérgio, o primeiro valeu aí pra aguentar 10 horas, o papagaio falando, não é fácil não. Até o finalzinho, ainda fiz o quiz no final. E aguentar o Miguel falou mais que eu ainda, né? Mas você sabe que deu resultado a aplicação do seu curso, viu? Foi muito bom. Ô Sérgio, sobre backlinks, tá? Então vamos lá. Quando fala backlink de qualidade, a gente leva em consideração nível de spam, tipo de conteúdo e a origem desse conteúdo. Tá? Então, se esse site é usado muito para spam, né, que esses caras que tinha uma época que tava vendendo muito aquele Cialis, Levitra, essa parada aí. Então, o que os caras faziam? Criava muito conteúdo para vender esse remédio. Então, o Google entendia que aquilo é um conteúdo que não é muito bom, tá? E aí ele vai, porque as pessoas vão jogando link de baixa qualidade para ele para crescer rápido. Então ele vai aumentando o nível de spam e ele vai baixando o nível de conteúdo, a qualidade do backlink, tá? Isso é um. Agora, o seu site, por exemplo, você cria um site agora, não é que ele não tem qualidade, ele tem qualidade, ele só não tem autoridade. E a autoridade ele vai ganhando com o tempo, conforme os backlinks vão sendo apontados para ele. Entendi, então é mais relacionado ao nível de spam que tinha anteriormente, né? Isso, é a origem, tá? Normalmente backlink da Rússia, tudo zoado, China zoado, né? Negócio de jogo, tá? Essas paradas de bet, isso aí, cara, ninguém pega não, bro. Tá? E assim, e se você, por exemplo, você tem um perfil de médico, tá? Você tem que ter um backlink de um conteúdo contextual ao teu perfil. Então não adianta você ter um conteúdo ali falando de, por exemplo, de jardinagem, apontando um link para um perfil, um site de médico. Não faz sentido. Entendi. Não, beleza, entendi. Fechou. Então, esses são esses elementos aí. Imagina. Legal, obrigado. Salles, agência? Boa noite. Você falou uma parte ali do que eu não entendi muito bem, o que é LGPD. O quê? O áudio tá bom aí? Não, tá ruim, mas repete aí. LGPD? Peraí, acho que é isso. Lei que é Geral de LGPD? Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, o Fernando já colocou, o Luiz Fernando colocou aí, ó. Show, entendeu? Peraí, agora meu áudio ficou ruim aqui. Deixa eu sair e entrar de novo. Não, agora tá bom, pô. Já foi. Marleia, pode falar, depois ele fala. Olá, boa noite. Anderson, me tira uma dúvida. Eu estava naquela imersão lá de sabadão, top, aprendi muita coisa. Mas você falando aí agora sobre questão de serviços diferentes de cliente, né? Eu tenho um cliente que ele tem 3 tipos de serviços diferentes. Com a climatização, outra refrigeração e elétrica. Quanto tempo, em média, para poder ranquear legal esses 3 serviços? Não é só com SEO, me conta. Se eu soubesse, você tava milionário. Caramba, é complicado. Porque assim, com a climatização, ele já está bem ranqueado, sabe? Agora os outros 2... Marleia, você fez uma ficha para cada estrutura? Não fiz, mas eu fiz com meu cliente. Eu tenho um cliente que ele trabalha com portas de enrolar e esse negócio que você falou aí, como é que chama? Climatizador. Climatização. Eu desestruturei os perfis, criei um para cada um e melhorou muito. Eu pensei em fazer isso. É a melhor solução, então, né, Mafra? Para mim foi, né? Mas assim, para mim, pode ser que para você talvez seja também. É teste, como você falou, tudo é teste. Né? Sim, porque refrigeração elétrica tá ótimo. Acho, obrigada. Tá? Certo. Obrigada. Qual que é o nicho do Tem uns mágicos aí que posiciona em 8 horas, 5 horas, 4 mil, né? 8 minutos. 40 demais. Cara, pior que olha, esses dias eu vi um cara que posicionava aí, mandaram um vídeo pra mim, cara. Posicionei lá a palavra-chave X. Cara, eu fui lá na ficha do cara. Doutor João, cirurgião plástico. Aí você vai nos comentários, tá? Doutora Maria é a melhor, doutora Maria é ótima. Eu falei, cara, que porra é essa? Errou na compra de comentário, né? Não, o pior é que eu ia postar 10 mil reais, hein? Eu entrei na aposta. Eu entrei na aposta. Correu. Eu falei com a Bruna, que o marido da Bruna que é do médico. Bruna, vai lá. E quem falou que é só doutor, né? Eu falei, Bruna, vai lá, uma 10 fim do ano, 5 pra cada. Correu. Mas assim. Lembra que o Miguel falou que era fake, que era fake, é um monte de coisa.
Sou fake mesmo, minha cara. Fake dói. O Mailé, tem aquela questão de você posicionar por palavras que não dão retorno. Aí você consegue rápido. Separado, né? Não. Você vai escolher uma palavra com baixíssima concorrência e baixíssimo como volume de busca. Você vai posicionar. Entendi. Só que não vai dar retorno. Entendi, Tipo, show. cirurgia de ninfoplastia no bairro tal, em Cascavel. Como que alguém, né, fala, posicionei. Cara, ele e a mãe dele que pesquisa isso. Sim. Você vai chegar pro médico, o cliente já tá em primeiro, tá, mas o cliente vai falar, mas e aí? Você foi, não toca, patrão. Não tá tendo resultado, né? Show, obrigada. Sérgio. Opa, boa noite, pessoal. Noite, João. Muito bom aí, aula, show de bola. Só fica uma dúvida assim, no início ali você mostrou aquela planilha bem completa, você faz todo um estudo, uma análise de palavra-chave, de dores e tudo mais. Para nós que trabalhamos com o Google Negócio, que às vezes o cliente só tem aquele projeto ali do Google Negócio, não tem site, não tem nada, não tem outro projeto, pelo menos no início, né? Você também faz essa análise? Se eu vou trabalhar só com o Google Negócio a princípio? Ô Sérgio, você precisa, independente se for Google ou não, se for o cara te contratar para você ter uma sequência, faça. Faça, cara, porque você trocar o pneu furado com o carro andando não dá certo. E aí, lá na metade do caminho, você, de repente, notar que você errou a estratégia da palavra, né? Enfim, esse cliente que está começando, que ele é pequeno, ele pode não ter um site agora, mas, cara, se você ajudar ele a ganhar dinheiro, ele vai comprar um site, um carro, uma cueca, um tênis, tudo que você vender para ele. Perfeito. Então, assim, independente do tamanho do cara, tenha esse zelo de você fazer o que precisa ser feito. Até para você, como profissional, vai ser de extrema importância, para você aprender, para você mostrar para ele, para você usar isso como uma amostra para os seus outros clientes, tá? E assim, o que eu gosto de fazer, tá? Você fala assim, ó, cara, seu plano não contempla isso, mas eu vou te colocar com uma condição. Se você me indicar para 3 clientes, eu vou fazer o serviço completo para ti aqui. Boa. E no frigir dos ovos, ele vai estar pagando por um negócio que é de extrema importância para ti. Tá? Então, assim, mais ou menos, é um mapa, cara. A palavra-chave ali, velho, é um mapa. Não tem site? Google site. É melhor que nada. Nossa, falta a senha da planilha. A senha arrasta para cima. Valeu. 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 Mais alguém, galera? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Finalizamos por aqui. Pode falar, Camila. Se eu tenho, deixa eu ver se eu entendi a questão das palavras-chave. Se eu tenho um cliente que é um cliente de tatuagem, ele presta serviço de tatuagem e body piercing. O ideal é começar a trabalhar primeiro tatuagem, né, nas palavras-chave, e deixar o body piercing para depois, ou já é legal trabalhar os dois ao mesmo tempo? Vou te dar uma visão aqui, tá? Uma visão estratégica que eu aplico no meu negócio. Nós temos 2 universos nesse caso. O universo business, o universo negócio, e o universo Google. O que vale mais? O universo business ou o universo Google? O universo business, o negócio do cara. Você vai falar com o cara dos dois, o que te rentabiliza mais? Você falar, é o body piercing? Começa pelo body piercing. A tatuagem? Começa pela tatuagem. Um dos grandes erros que a gente comete, e eu cometi muito isso, enquanto um projeto de SEO, é a gente trabalhar um produto / serviço sem antes de alinhar a expectativa com o cliente. Você precisa entender o que é que ele quer trabalhar nesse momento. Vou te dar um exemplo, tá, Camila? Eu atendo a vinícola Salton. E a gente estava trabalhando com e-commerce. E aí a dona falou assim, não, gente, eu quero trabalhar um institucional. Por quê? Lá no começo houve um ruído de alinhamento de expectativa. Porque eu pensei que, porra, é uma vinícola, ele quer vender. Mas o que ela me falou? A gente vende naturalmente. Eu preciso melhorar o posicionamento do institucional. Porque eles não queriam, nesse momento, focar na venda de vinho, e sim na experiência da visita na vinícola. Porque o cara que visita a vinícola, ele paga para visitar a vinícola, ele compra vinho, ele entende o mecanismo da vinícola e ele tem um LTV dentro da empresa gigantesco. Olha só. Eu fui olhar para a visão do universo Google e não olhei para a visão do universo empresa. E o universo empresa fez muito mais sentido do que a minha visão de universo do... Entendeu? Conversa com o teu cliente. Se ele falar assim, não sei, para mim qualquer um importa, aí você vai no que tem mais busca. Ou você vai no que o ticket médio é mais alto. Entendi, mas tentar trabalhar os dois ao mesmo tempo vai baixar meu resultado. Não vai baixar. Não é que vai baixar. Foca em um, deu certo, passa pro outro. Certo, então eu tava fazendo errado sempre. Eu tava colocando tudo. Cara, você tem braço para você gerar conteúdo para 10 serviços? Se você tiver, vai fundo. Ela te paga para trabalhar para 10 serviços, para 10 produtos. Entendeu? Tudo é isso. Não sei como que você cobra, que a gente precifica através de horas. Se você me pagar por 10 horas, você vai ter 10 horas trabalhando. Se me pagar 100 horas, eu vou conseguir entregar muito mais, porém é 10 vezes mais o valor que você pagaria inicialmente. Entendi. Obrigada mais uma vez. Imagina. Vai lá, Tiagão. Né, Thiago? É salsicha, desculpa. É verdade, pô. Desculpa, cadê você, meu filho? É muito amor envolvido, velho. O cara te ama, velho. Faz 1 ano e meio já que eu tô trabalhando para esse cliente. Eles têm um CNPJ e 2 divisões de negócio. Então ele tem lá limpeza comercial, residencial e industrial. E aí ele tem a parte de construção. Dentro da construção, eles fazem de tudo. Qual que é o porém? Eles têm 2 sites. Logo quando eu comecei a trabalhar com eles, eu refiz os sites, né? Eles quiseram, até daquela consultoria, eu falei, gente, vamos colocar tudo dentro do mesmo site, por um nome só. Nossa, era maior rolo pra nome, uma crise existencial lá. Aí, cara, fizemos os 2 sites,
Só que em um, tá lá, por exemplo, vamos supor, agência novo normal, limpeza, aí no outro site tá agência novo normal, construção, e na ficha do Google Meu Negócio eu coloquei agência novo normal, limpeza e construção, limitado. Você acha que seria bom eu fazer duas fichinhas? Ou seja, você cagou o rolê todo, né? Não, eu juntei na ficha, cara. Por que não duas fichas, Thiago? Por que não duas fichas? Porque, eu vou ter que aí, fazer não, nos Estados Unidos não dá. Ah, não dá? Não, por isso que eu trouxe o exemplo do painting e do cleaning, da pintura e da limpeza. É clássico, o marido tem na mesma empresa, mesmo CNPJ aqui, o marido faz a pintura e a mulher faz a limpeza. O marido faz o curso de construção e a mulher faz a limpeza. É clássico. Aí, a hora que a gente vai fazer a validação do perfil, pede o documento. Aí bate o documento, choca o documento. Fica prejudicado. Eu até consigo colocar mais que um negócio dentro do mesmo endereço se eu colocar como se fosse sala 1, sala 2, igual faz no Brasil, né? Mas aí pega se pediu o documento, já era. Trava. E aí? Você é o guru aí, cara, me dá uma solução. Tem que dar um tiro na tua cabeça que fez a cagada, né? Não. Cria um pros dois, cara. Ou pega o que mais tem valor econômico. Ou tenta criar outro perfil. Não, as duas divisões juntas, cara, os caras faturam 5 milhões no ano. Eles têm um volume muito grande. Eu tenho uma cliente em Sarasota que tem esse problema aí. Primeiro criamos o do marido, que é o 80-20, que é a pintura. Deu uns 3, 4 meses criamos dela. Deu certo. Aquela estratégia de primeiro criar um site, otimiza o site, para depois criar o perfil e validar. Deu certo. Mas essa é a guerra diária, velho. Aí eu tô começando uma outra também, que ela faz limpeza residencial e comercial, e o marido trabalha com... Você tá mexendo na minha gaveta aí, né, vagabundo? Você que tá indo no lugar errado. Você tem que hospital na Espanha, rapaz. Viu? Mas aí eu tô pegando um cliente que o cara faz limpeza de piscina. Aí, já com esse problema, e ela, cara, não sei. Falei, vamos fazer o seguinte, eu recomendo você, e eu falo pra você que você vai ter um sucesso muito maior se você se posicionar como uma empresa de soluções em limpeza. Desde a casa até o final do quintal. Então você também faz power wash, né, em volta da casa, quando precisa tirar sujeira. Então se posicione como uma empresa de soluções em limpeza. E vai ser muito melhor. A gente faz um site pra você, a gente fala da divisão do seu marido, da divisão sua, faz os trabalhos bonitinhos, as palavras-chave, tudo. Só faz tráfego pra uma página, só faz SEO pra um site só, o estudo certinho das palavras-chave de cada serviço, né? É isso. Aí você só vai ter um empecilho se você for trabalhar o Local Ad Service, o Google Guarantee. Porque pelo CNPJ, pelo license, pelo insurance, ele não vai conseguir cobrir os dois segmentos. Agora, se for Facebook, Google Ads, Facebook Ads, Google Negócio, vai com tudo. Mas acho que a pólice de seguro deles, se eles tiverem a mesma empresa e lá estiver constando os dois tipos de serviço, aí já é com eles a pólice. Não precisa ver. Se cobre, né? Porque no Google Guarantee você separa por servir cleaning, deep cleaning, regular cleaning, né? Limpeza, janela, enfim. Tem um site, mexe tráfego lá, já era Google Negócio. Vamos por ondas, né? Primeiro é o cliente começar, depois é fazer o site, depois é montar o Google Guarantee. Conforme for pedindo, a gente faz. Obrigado aí. Sérgio, fala aí você. Vou de novo. Eu tava ouvindo essa conversa aí de vocês, e eu tô com uma situação que eu queria aproveitar aqui também e comentar. Na minha cidade, aqui tem uma imobiliária, e a gente optou por fazer uma divisão nessa imobiliária para ter 2 perfis de Google. Uma voltada para imóvel rural e outra voltada para imóvel urbano. Acabou que deu certo, ficou legal, então uma lacrou em primeiro, ficou na cidade toda, pelo menos o GPP tá dando certinho, e a outra tá ficando em segundo em vários pontos da cidade, então foi uma estratégia legal. Agora, eu até comentei com o Anderson no sábado, que eu peguei um escritório de advocacia, só que ele tem 2 vertentes, é trabalhista e previdenciário. Nesse caso, seria correto fazer um perfil só para os dois, ou de repente fazer um perfil para cada linha, e de repente fazer uma divisão interna lá dentro também? O que vocês... A empresa é uma, né? A empresa é uma, mas como tem vários advogados, eles conseguem se dividir lá, tem vários CNPJs lá dentro também. Não sei como a faixa. Cara, eu não faria isso não, criar várias empresas pro mesmo escritório de advocacia, faz um site bem estruturado ali, com algumas páginas, e eu pelo menos faço isso com meus clientes, dá certo. Entendi. Cara, eu falei pra você, eu atendo um advogado aí, na Bahia, que é só declaração de amor sinistra. Eu vi você falando, cara, aquele dia. De 3 a 4 leads por dia, o cara tá de busca pressão, velho. Bom demais, cara. Não, todos os links que o Anderson passou, eu saí caçando tudo pra aprender. Tudo que ele faz aí, tem que fazer um parecido, tá? É isso aí. Meu cliente aqui. Galera, beleza. Muito bom. Queria agradecer aí de antemão ao nosso amigo Anderson Mello, que tá sempre nos ajudando aí, trazendo muito conhecimento, e conhecimento sempre é necessário para todos. Então, assim, eu acho que são poucos no mercado que fazem isso, né, cara? Então, assim, o cara é um irmão, é um parceiro, a gente tá sempre tentando se ajudar na parceria, é um cara que sempre tá aqui querendo ajudar a galera, mesmo que muitos não são alunos deles. Eu sempre falo, né, cara? O meu conhecimento que eu trago por dentro da comunidade é um conhecimento mais raso pra galera que tá chegando, e quando se aprofunda, eu sempre indico, vai lá buscar o Anderson, porque é um cara que, além de ser parceiraço, é um cara que tem muito conhecimento pra trazer, e é um cara que nunca se importou em trazer o conhecimento pra gente, cara. Então, assim, é muito legal isso de ver nesse mercado, que muita gente acha que tem que ser concorrente um do outro, e eu acho ao contrário, a gente tem que ser parceiro sempre, e o Anderson tá aí pra provar isso, né, cara? Então, mais uma vez, obrigado, irmão, gratidão aí por trazer esse conhecimento pra gente, surreal, a galera gostou muito, sem dúvida, e só agradecer, né? Tamo juntão, brother. Aqui, você é irmão, tamo juntão. Precisar, conte comigo. E, galera, repito o que eu falei. Tirando nós dois aqui, o resto aí, vocês sabem mais do que tudo esse povo aí, viu?
essa guruzada aí, vocês sabem muito mais. Não, eu vejo Acredito que que confio em vocês. Eu vejo que tem não vou falar Zé o quê, Zé Cu, Zé Ruela, sei lá, que quer falar sobre SEO sem entender, que quer falar. Aí o cara começa a falar sobre o Google Negócio, daqui a pouco tá falando do SEO, daqui a pouco tá falando de um monte de coisa. E, cara, tomem cuidado com o que vocês ouvem, isso é muito real, tomem muito cuidado, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar quando eu não sei. E eu sempre que eu não sei, eu vou buscar o Anderson, professor, irmão, me ajuda aí, o que é isso aqui, cara? Me dá uma força e tal. Então, assim, galera, vamos procurar ver quem vocês estão ouvindo se vocês querem chegar em algum lugar. Então, ninguém nos lugares por acaso, tá? Mas cuidado com quem vocês ouvem, cuidado com quem vocês escutam, porque isso é muito perigoso. E, cara, só prospera quem ajuda o próximo. O Anderson é um exemplo disso, veio aqui ajudar a galera, você entendeu? Muitos aqui não são alunos dele, ele tá aqui ajudando a galera, que são alunos do Mafra. Então, assim, só prospera quem ajuda o próximo a evoluir. E foi o que ele fez hoje com a gente aqui, então sigam esse exemplo. Sempre ajudem o próximo, independente de qualquer coisa. Então, galera, obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. Sucesso pra Obrigado, pessoal. Obrigada, Anderson. Valeu. Obrigado, Valeu, Mafra. Valeu. fantástico. A senha que não tem senha. A senha não tem senha. Tchau pra vocês. Bom,
Pode falar, Camila. Se eu tenho... Deixa E ela, ai, cara. Porque tudo esse povo aí, viu? Essa guruzada aí, vocês sabem muito mais. Não, eu vejo que confio em vocês. Eu vejo que tem uns, não vou falar Zé o quê, Zé Cu, Zé Ruela, sei lá, que quer falar sobre SEO sem entender, que quer falar. Aí o cara começa a falar sobre o Google Negócio, daqui a pouco tá falando do SEO, daqui a pouco tá falando de um monte de coisa. E, cara, tome cuidado com o que você